As mentiras do funeral ainda murchavam em seus vasos de cristal quando minha sogra destruiu meu mundo com 6 palavras: arrumem suas coisas e vão embora. Eleanor Sullivan estava parada na porta daquela que tinha sido minha casa por 15 anos. Seu tailleur preto Chanel impecável apesar da chuva de outubro, seus cabelos prateados presos para trás com a mesma austeridade. Chinon, que ela usava em todas as reuniões de família, deixava claro que eu nunca seria bom o suficiente para o filho dela. Mas agora James estava enterrado há 3 dias, e a máscara que ela usara por ele finalmente havia caído. Escorregou. Desculpe, eu disse, erguendo os olhos dos cartões de condolências espalhados pela mesa de jantar de Mogno, a mesma mesa onde James e eu compartilhamos milhares de refeições, onde planejamos nossas modestas aventuras e enfrentamos os desafios. Tempestades de sua doença juntos. Eleanor, eu não entendo, você entende? Dela. O sorriso era cortante como o inverno, dissipando a tristeza que tinha sido minha única companhia desde que os vi abaixar mel. O caixão do marido na terra impiedosa, James se foi Catherine. Significa que você não está mais sob a proteção dele. Essas palavras me atingiram como um golpe físico. Proteção, como se amar fosse amor. O filho dela tinha sido algum tipo de golpe elaborado. Como se os 15 anos que passei cuidando dele durante os tratamentos contra o câncer tivessem sido em vão. E as remissões e a devastadora recaída final foram manipulações calculadas. Em vez de devoção, esta é a minha casa, eu disse baixinho, mas mesmo enquanto eu falava, as palavras soavam vazias. Eu tinha 62 anos, era uma enfermeira recém-aposentada. Ela gastou suas economias de carreira ajudando a pagar pelos tratamentos experimentais de James. Que direito eu realmente tinha sobre isso? Uma mansão georgiana imponente em Greenwich. A vida que construímos juntos em quartos que eu pensava que me abrigariam até meu própria morte. Eleanor riu e o som foi como vidro quebrando. Sua casa, oh. Minha querida Catherine, você realmente não tem prestado atenção, não é? Ela caminhou até a escrivaninha antiga. James pegou a pasta que pertencia à avó, onde ele cuidava de todas as nossas finanças, e tirou uma pasta grossa de papel pardo com a eficiência de alguém que vinha planejando esse momento há anos. A casa está em nome de James, ela disse, espalhando papéis sobre a mesa como um croupier revelando uma mão vencedora, assim como todas as contas de investimento, as ações, portfólio, os imóveis. Você realmente achou que meu filho deixaria a fortuna da família para uma enfermeira qualquer? Peguei a doença no hospital, minhas pernas fraquejaram. Afundei na cadeira da sala de jantar onde eu estava sentada há apenas uma semana, observando. James beliscava a sopa que eu havia feito para ele. Nós dois fingíamos que ele talvez tivesse forças para terminá-la. A cadeira, onde eu segurava sua mão enquanto ele sussurrava promessas de como cuidaria de mim, de como eu nunca precisaria me preocupar sobre qualquer coisa depois que ele se fosse. James jamais faria isso, comecei, mas Eleanor. Ela me interrompeu com um gesto de sua mão bem cuidada. James era um Sullivan, Catherine, não jogamos fora 40 anos de cuidado. Construindo riqueza com base em gestos sentimentais. Ela se inclinou para a frente, tão perto que eu pude sentir o cheiro do seu perfume caro. Perfume misturado com a satisfação de uma vingança muito adiada. Ele deixou tudo para mim como era de se esperar, a casa, os negócios, os 33 milhões em ativos líquidos, tudo isso retorna para a família Sullivan, onde pertence. 33 milhões, eu sabia que James era bem-sucedido. Sua empresa de desenvolvimento imobiliário prosperou mesmo durante as crises econômicas. Mas eu jamais imaginara a verdadeira dimensão de sua riqueza. Vivíamos confortavelmente, mas sem extravagância, viajávamos com moderação. Tomei decisões baseadas na satisfação em vez do luxo. Será que fui ingênuo? Será que James escondeu deliberadamente a extensão de sua fortuna de mim? Você tem até domingo para retirar seu documento pessoal. Pertences, continuou Eleanor, com a voz carregada da autoridade nítida de alguém acostumado a ser obedecido. Eu terei. As fechaduras foram trocadas na manhã de segunda-feira. Eleanor, por favor. As palavras tinham gosto de cinzas na minha boca. James e eu estávamos casados há 15 anos. Independentemente do que você pensa de mim e do que eu penso de você, ela interrompeu, é que você foram cuidadores muito prestativos que fizeram companhia ao meu filho moribundo em seus últimos anos de vida. Nada mais, e agora que ele se foi, seus serviços não são mais necessários. Ela recolheu os papéis e os guardou novamente. Basta cada movimento preciso e final. Estou sendo generoso dando-lhe até domingo. Pegue suas roupas, seu bugigangas, quaisquer lembranças patéticas que você tenha colecionado e encontre outro lugar para morrer. Porque meu filho não está aqui. Para te proteger mais,
A porta da frente bateu com a firmeza de um martelo de juiz, me deixando sozinha no nada. Espaço estranho que fora meu santuário. Sentei-me no crepúsculo que se aproximava, cercado pelos destroços de uma vida que... Aquele pensamento era meu para sempre. As almofadas que eu havia escolhido com cuidado, as fotografias de família que agora seriam despojadas. Em suas molduras, os pequenos tesouros que acumulei durante um casamento que eu acreditava ser baseado no amor, e não em conveniência. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto, o advogado de James, Marcos Rivera, pedindo-me para ligar para ele quando eu tivesse um momento para discutir assuntos relacionados ao patrimônio. Fiquei olhando para a mensagem até que as palavras. Com a visão turva, ele se perguntava se seria ele quem confirmaria oficialmente o que Eleanor acabara de dizer. O fato de meu marido ter me deixado apenas com lembranças e a roupa do corpo me destruiu. Em vez disso, eu percorri a casa como um fantasma, revisitando cenas de uma vida que aparentemente fora uma ilusão. O mestre. Quarto onde dormi ao lado de James por 15 anos, onde o abracei durante suores noturnos e sonhos induzidos pela morfina. Onde ele morreu segurando minha mão enquanto sussurrava palavras que eu pensava serem promessas. A cozinha onde eu aprendi a cozinhar para ele. Refeições favoritas, adaptando as receitas à medida que seu apetite diminuía e suas necessidades mudavam. A varanda envidraçada onde passávamos. Tardes tranquilas lendo juntos. A cabeça dele no meu colo enquanto eu acariciava seus cabelos e fingia que o câncer não estava vencendo. Será que alguma coisa daquilo tinha sido real? Será que James me amava mesmo ou será que Eleanor estava certo? Será que eu? Nada mais do que um cuidador instruído que era conveniente manter por perto enquanto ele estava morrendo. Eu fiz as malas. Mecanicamente, dobrando meu modesto guarda-roupa nas malas que eu havia comprado para as raras férias que tirávamos porque a saúde de James dificultava as viagens. Minhas joias, em sua maioria peças que ele me deu em aniversários aniversários, nada extravagante, mas escolhidos com cuidado. Os livros que colecionei ao longo de uma vida inteira de leitura. A pequena obra de arte que tinha significado apenas para mim. No domingo à noite, 15 anos de... O casamento cabia em 4 malas e 3 caixas. Liguei para o número do hotel de longa permanência perto do hospital, onde eu havia trabalhado por 30 anos, fazendo uma reserva com a voz oca de alguém cuja vida havia sido apagada enquanto ela não estava prestando atenção. O recepcionista foi gentil, mas profissional, oferecendo tarifas semanais a uma mulher que... Era óbvio que eu não tinha para onde ir, enquanto eu carregava meu carro na entrada circular, onde James havia me carregado. No dia do nosso casamento, vi Eleanor observando da janela da sala de estar. Ela não acenou nem cumprimentou minha partida, ela simplesmente observou, certificando-se de que sua vitória estava completa. Eu me afastei do único lar que eu tinha. Conhecida como a esposa de James, passando pelos jardins onde plantei rosas que floresceriam para outra pessoa na primavera seguinte, para longe de a vida que eu pensava que me sustentaria por todos os anos que me restavam, mas ao entrar na rodovia rumo a em direção a um futuro que parecia tão sombrio e incerto quanto uma noite de outubro, algo me incomodava à margem da minha alma. Consciência, James tinha sido muitas coisas, amoroso, atencioso, generoso até demais, mas nunca fora descuidado. O homem que passou meses pesquisando o presente de aniversário perfeito, que planejou cada detalhe da nossa vida modesta. Com toda essa atenção meticulosa, parecia improvável que algo tão importante quanto a minha segurança tivesse sido negligenciado. Após a morte dele, a menos que Eleanor estivesse mentindo ou a menos que houvesse algo que ela não soubesse, entrei no hotel. Estacionei e fiquei sentado no meu carro por um longo tempo, olhando para o meu telefone onde Marcos estava. A mensagem de Rivera ainda brilhava na tela. Amanhã eu ligaria para ele de volta. Esta noite eu lamentaria não apenas a minha perda, marido, mas pela mulher que eu fui quando acreditava que o amor era suficiente para te proteger das pessoas que nunca queria que você existisse em primeiro lugar. Mas em algum lugar na devastação que Eleanor deixou para trás, uma voz suave sussurrou que James Sullivan tinha sido esperto demais, cuidadoso demais e dedicado demais para deixar sua esposa indefesa contra a mãe. Que nunca escondeu seu desprezo. Talvez eu descobrisse que estava errado, talvez eu descobrisse que 15 anos de casamento tinham construída sobre mentiras e conveniência, ou talvez, só talvez, meu marido tivesse sido me protegendo de maneiras que eu ainda não conseguia entender. O amanhã traria as respostas. Esta noite trouxe apenas o início da semana mais longa da minha vida. O quarto do hotel de longa permanência cheirava a desinfetante industrial o desespero alheio.
Sentei-me na beira da cama às 6 da manhã, sem conseguir dormir pela terceira noite seguida. À noite, fiquei olhando fixamente para o cartão de visitas de Marcos Rivera, até que as letras em relevo se tornaram indistintas. Rivera and Associates. Planejamento patrimonial e direito sucessório. James escolheu Marcos há 15 anos, quando nós. Primeiro, casamos e ele insistiu que ambos precisávamos de testamentos, apesar dos meus protestos de que eu não tinha nada de valor para deixar a ninguém. Todo mundo precisa de proteção, Cat, ele dissera, usando o apelido que agora parecia um eco de outra vida. Especialmente as pessoas que mais amamos. Na época, achei isso doce, típico da natureza cuidadosa de James. Agora me pergunto. Se tivesse sido profético. Meu telefone mostrava 17 chamadas perdidas de Eleanor, juntamente com uma série de outras chamadas cada vez mais. Mensagens de texto venenosas, exigindo saber por que eu ainda não tinha me livrado completamente disso. Aparentemente, meu crime foi ter deixado para trás a cafeteira que o James tinha me dado de aniversário. Uma coisa pequena, mas ela. Perceberam sua ausência como um cão farejador percebe uma fraqueza. A mensagem final, enviada às 2h da manhã, dizia: não faça isso. Mais difícil do que o necessário, Catherine, você não tem mais nada pelo que lutar. Talvez ela estivesse certa, talvez eu. Eu me agarrava a uma falsa esperança porque a alternativa, aceitar que eu tinha sido tolo o suficiente para passar 15 anos amando alguém, era. O fato de o homem que me via como descartável era devastador demais para encarar. Mas às 6h30 da manhã, eu. Ligou para Marcos mesmo assim. Cat, a voz dele era calorosa, preocupada imediatamente. De uma forma pessoal que me surpreendeu, estava me perguntando quando teria notícias suas. Você está bem? Não, eu disse. Simplesmente, Eleanor diz que James deixou tudo para ela. Ela me expulsou da minha própria casa. Houve uma longa pausa. Do outro lado da linha, por tempo suficiente para eu me perguntar se a ligação havia caído. Então Marcos fez um som. Isso poderia ter sido riso ou nojo. Ela fez o que? Ela me expulsou, disse que James deixou a casa para ela. Negócio, 33 milhões de dólares, tudo. Disseram que eu era apenas um zelador que tinha sobrevivido ao mel. Utilidade, Cat, onde você está agora? Hotel de longa permanência na Rota 9. Por quê? Porque precisamos conversar imediatamente. Não vá a lugar nenhum, não assine nada, não responda a mais ninguém. Das mensagens de Eleanor, estou indo até você. Marcos, se você está tentando ser gentil, estou tentando evitar uma tragédia. Ele disse com a voz rouca, carregada de algo que soava como raiva. Cat, seja lá o que Eleanor tenha lhe dito sobre o testamento de James. Ela está mentindo ou trabalhando com informações incompletas. Chego aí em 1 hora. Ele desligou antes que eu pudesse perguntar. O que isso significava, me deixando encarando meu celular sob a luz cinzenta da manhã que filtrava pelas cortinas do hotel. Já vi décadas melhores, informação incompleta. O que isso poderia significar? Ou James me deixou alguma coisa? Ou não, ou nosso casamento tinha sido importante para ele financeiramente, ou não. A menos que eu andasse de um lado para o outro no pequeno quarto. Estou tentando me lembrar das conversas que James e eu tivemos sobre o futuro durante aquelas últimas semanas. Ele estava muito preocupado. Medicado, oscilando entre a consciência e a inconsciência. Mas houve momentos de lucidez em que ele me agarrou. Com uma força surpreendente, ele me disse para não me preocupar, que tudo ficaria bem, que eu seria bem cuidado. Você é mais forte do que imagina, Cat, ele sussurrou certa tarde, quando a luz do outono entrava obliquamente pela janela. As janelas do nosso quarto tinham grades douradas, mais resistentes do que qualquer um deles imagina. Prometa que você vai se lembrar disso. Eu pensei que ele estivesse falando sobre luto, sobre minha capacidade de sobreviver à sua morte. Mas talvez ele quisesse dizer outra coisa. Inteiramente, Marcos chegou às 7h45 carregando uma pasta e 2 xícaras de café daquele bom lugar no centro, aquele onde James e eu compartilhávamos manhãs preguiçosas de sábado antes da doença dele. Ele tornava até mesmo pequenos passeios exaustivos. Era mais jovem do que eu esperava pelas nossas conversas telefônicas, talvez uns 45 anos, com um jeito gentil. Olhos cansados e a aparência desleixada de alguém que havia trabalhado muito cedo ou muito tarde. Primeiro as coisas mais importantes, disse ele. Me entregando um café exatamente como eu gosto, creme sem açúcar, Eleanor. Sullivan não tem autoridade para despejá-la de lugar nenhum, mas ela disse que James deixou tudo para ela, Eleanor. Sullivan herdou exatamente o que James pretendia que ela herdasse. Marcos interrompeu, acomodando-se na sala. Uma única cadeira enquanto eu me empoleirava na cama, que não era nada. Eu o encarei, nada. Dá o testamento de James.
Complexo, ele foi muito específico sobre certas condições que precisavam ser atendidas antes que os legados principais pudessem ser executado. Marcos abriu sua pasta e retirou uma pasta grossa. Ele estava particularmente preocupado em proteger você da vingança da mãe dele. Eu não entendo. Marcos olhou para mim com a expressão de alguém prestes a entregar notícias que mudariam tudo. Kat James deixou um único item para Eleanor em seu testamento, uma primeira edição. Um exemplar de Orgulho e Preconceito que pertencia à sua avó, todo o resto a casa, o negócio, Em relação aos investimentos, cada centavo dos 33 milhões de dólares que Eleanor estava tão ansioso para reivindicar pertence a você. A xícara de café escorregou dos meus dedos dormentes, espalhando-se pelo carpete do hotel numa mancha marrom que provavelmente duraria mais do que minha estadia. Isso é. Não é possível. Eleanor me mostrou os documentos. Eleanor mostrou a você os documentos preliminares do inventário que James me pediu para preparar comum. Vamos considerar isso um teste. O sorriso de Marcos era sombrio. Ele suspeitava que sua mãe revelaria seus verdadeiros sentimentos sobre você uma vez. Ele não estava mais vivo para te proteger. Ele queria documentação de exatamente como ela tratou a viúva dele. Documentação. Por quê? Porque James sabia que Eleanor contestaria qualquer testamento que lhe deixasse a maior parte de seus bens. Ele precisava de provas de que ela te via como um estranho, como se não tivesse nenhuma preocupação genuína com o seu bem-estar. Que o interesse dela era puramente financeiro. Marcos pegou o celular e me mostrou um aplicativo de gravação de voz, e foi por isso que ele me pediu para gravar todas as conversas que ela teve com você depois da morte dele. Fiquei perplexo. Você estava gravando. O tratamento que Eleanor lhe dispensou foi documentado desde o momento em que ela entrou em sua casa na manhã de segunda-feira. Cada detalhe. Palavras cruéis, cada ameaça, cada tentativa de fazer você acreditar que James a havia traído. Sua expressão suavizou. Kat. Seu marido a amava mais do que você pode imaginar. Tudo o que ele fez naqueles últimos meses foi pensado para protegê-lo exatamente daquilo que Eleanor o fez passar esta semana. Senti algo se soltar no meu peito, não. Desta vez o coração estava partido, mas ao contrário, alívio, tão profundo que chegava a ser doloroso. Então a casa é sua. O negócio é seu, os investimentos são seus. Eleanor passou a última semana morando em sua propriedade e fazendo ameaças. O verdadeiro herdeiro da propriedade Sullivan. Mas por que toda essa elaborada farsa? Por que não me contar logo? Marcos ficou em silêncio por um tempo. Naquele momento, estudando meu rosto. Porque James te conhecia, Kat. Ele sabia que se você tivesse entendido a verdadeira extensão do que ele sentia por você. Se você fosse rica, teria insistido em acordos pré-nupciais, contas separadas e todas as proteções legais que os homens ricos usam. Para proteger a fortuna deles, você seria ético demais para aceitar isso. Então, ele me enganou e me fez herdar 33 milhões de dólares. Ele te enganou para que você aceitasse a segurança que ele queria que você tivesse. A segurança que você conquistou por amá-lo. Ao longo de 15 anos de doença e incerteza. Ao escolher o cuidado em vez da ascensão na carreira, ao ser o tipo de pessoa que é. Parceiro que colocou o próprio bem-estar acima dos seus interesses financeiros, levantei-me abruptamente, caminhando até a janela onde eu podia ver a rodovia se estendendo em direção a Greenwich, em direção à casa da qual eu havia sido exilado, em direção à vida que eu imaginara. Estava perdido para sempre, a mais, disse Marcos baixinho, mais Kat, os 33 milhões. Eleanor mencionou, isso inclui apenas os ativos líquidos, os imóveis, o patrimônio da empresa e os investimentos. Portfólio, James tinha um patrimônio consideravelmente maior do que isso. Você não é apenas rica, você é uma das mulheres mais ricas do mundo. Connecticut, virei-me da janela, olhando para aquele advogado que casualmente reescrevia as premissas fundamentais de minha existência, quanto mais incluindo todos os bens, aproximadamente 87 milhões de dólares. O número pairava no ar como fumaça, 87 milhões de dólares, mais dinheiro do que eu poderia conceitualizar, mais do que eu ganhei em toda a minha carreira de enfermagem, mais do que eu jamais imaginei que existisse fora da Forbes. Artigos de revista sobre pessoas que viviam em um universo diferente do meu. Porque ele não me contou, porque ele sabia disso. Mudaria a forma como você se vê, como você se move pelo mundo. James queria que você o amasse por quem ele era, não pelo que ele era. Ele podia prover, mas também queria garantir que, depois que ele se fosse, ninguém, especialmente a mãe dele, poderia fazer você se sentir impotente novamente. Afundei de volta na cama, dominada pela a magnitude do que Marcos estava me dizendo. Em uma hora, eu passei de viúva na miséria para o que exatamente?
Milionária, filantropa, uma mulher rica o suficiente para comprar e vender às pessoas que a desprezavam como ouro. Enfermeira escavadora. O que acontece agora? Marcos sorriu, e pela primeira vez desde a morte de James vi algo que parecia justiça na expressão de outra pessoa. Agora, vamos até sua casa e informamos Eleanor Sullivan que ela foi invadindo sua propriedade durante quase uma semana. E Kat, sim, James deixou instruções bem específicas sobre como essa conversa deveria ser. Ele queria que sua mãe entendesse exatamente o que ela havia perdido ao tratá-lo dessa forma. Esposa como empregada doméstica. Pensei no sorriso satisfeito de Eleanor enquanto me observava empacotar minha vida em caixas. Sobre a certeza que finalmente se livrara da mulher inconveniente que ousara casar-se com alguém de posição social superior à sua. Vamos agora mesmo. É hora de Eleanor aprender o que acontece quando se subestima um Sullivan, mesmo um que. Só me tornei uma Sullivan por casamento. A viagem até Greenwich pareceu uma viagem no tempo, cada detalhe familiar. Um marco, um ponto de referência no desmantelamento de tudo em que eu acreditava sobre a minha vida. Marcos seguia atrás de mim em seu BMW, um desfile de dois rumo ao que ele chamava de acerto de contas, embora eu não tinha certeza se ele se referia à casa dos Eleanors ou à minha. Quando viramos para Meadowbrook Lane, a rua onde morei por 15 anos. Anos depois, senti minhas mãos apertarem o volante com força. A casa se erguia diante de nós como algo saído de uma revista. Arquitetura georgiana, gramados impecavelmente cuidados, aquele tipo de elegância discreta que sussurrava dinheiro antigo. Do que gritar sobre a nova riqueza, James a herdara de seu pai, e eu sempre me senti como um visitante ali. Com cuidado para não perturbar o legado que tive o privilégio de compartilhar, Marcos me dizia que ele me pertencia. O Mercedes prateado de Eleanor estava estacionado na entrada circular como um marco territorial. Através das janelas da frente, eu vi as luzes acesas na sala de estar, o brilho acolhedor que outrora representara lar, segurança e a promessa de tranquilidade. Noites com James, ela se acomodara no meu exílio, instalando-se com a satisfação de alguém que esperou décadas por este momento. Pronto? Perguntou Marcos quando nos encontramos. Na calçada da frente, não sei se algum dia estarei pronto para isso. Kat, antes de entrarmos, preciso que você entenda. Ele fez uma pausa, estudando meu rosto na luz do fim da manhã. Eleanor tem vivido uma mentira na última semana. Ela realmente acredita que herdou a propriedade de James. Quando lhe contarmos a verdade, sua reação será intensa. O que faremos? Você quer dizer? Quero dizer que Eleanor Sullivan passou 60 anos acreditando que a riqueza da família lhe pertencia por direito. Ela estava compartilhando temporariamente com James, em vez de aceitar como presente dele. Ao descobrir que agora não tinha mais nada, ficou sem nada. E o fato de você ter tudo pode ser mais do que ela consegue assimilar com elegância. Pensei na mulher que me criou. James, que compareceu ao nosso casamento com o sorriso congelado de alguém que testemunhou um erro que não pôde evitar. Eleanor passou 15 anos me tratando como um funcionário em reuniões familiares. Eleanor nunca foi gentil em relação a nada disso. Ameaçava sua visão de como o mundo deveria funcionar. Há alguma chance de ela contestar o testamento? Nenhuma. James era. Ela é meticulosa quanto ao enquadramento legal, e temos documentação do comportamento dela para com você que tornaria qualquer coisa infundada. O juiz questionou seus motivos, mas Kat Marcos hesitou. Eleanor vai. A culpa é sua. Na cabeça dela, você seduziu o filho dela e o manipulou para que ele lhe deixasse a fortuna. O fato de James ter escolhido protegê-la será visto como prova de manipulação da sua parte e não como amor por ele. Você vai. É possível provar que James era competente quando tomou essas decisões. Temos de sobra depoimentos em vídeo e registros médicos, demonstrando que sua acuidade mental permanecia afiada apesar de seu declínio físico. Testemunharam suas instruções detalhadas sobre o propriedade. Eleanor teria mais sorte contestando a gravidade do que contestando este testamento. Subimos os degraus da frente onde eu recebia convidados para jantares que eu achava que eram meus por direito, onde James me carregava no colo ao cruzar a soleira da porta como uma noiva que acreditava que seu lar seria para sempre. Eu ainda tinha minha chave, mas usá-la era como invadir propriedade alheia, só que ao contrário. Reivindicar algo que legalmente me pertencia, mas que me parecia emocionalmente proibido. A casa tinha um cheiro diferente. O perfume de Eleanor havia substituído os sachês de lavanda que eu guardava nos armários de roupa de cama, e havia algo no ar. A própria sensação era de mudança, como se a posse pudesse alterar a composição molecular do lar. Eleanor, chamei com a minha voz
ecoando no hall de entrada, onde retratos de família ainda estavam pendurados, fotos que precisariam ser renegociadas agora que eu sabia quem realmente era o dono. É Catherine, estou aqui com Marcos Rivera. Ela saiu da sala de estar como uma rainha recebendo suplicantes indignos, vestida com o que parecia ser um elegante traje de tarde, apesar do fato de que mal era meio-dia. Eleanor sempre fora uma mulher que se vestia para a vida que achava ter o direito de viver. Eu pensei que deixei bem claro qual era o seu prazo, disse ela, com a voz carregando aquele tom familiar de irritação misturado com autoridade. E Sr. Rivera, estou surpreso em vê-lo aqui. Certamente não há nenhuma razão legal para Catherine retornar a esta casa. Na verdade, Sr. Sullivan, disse Marcos, sua postura profissional o envolvendo como uma armadura. Existem vários motivos legais para Sr. Walsh estar aqui, sendo o principal deles o fato de esta ser a casa dela, de Eleanor. A risada foi áspera e desdenhosa. Não seja ridículo. Eu já entreguei a documentação preliminar no condado. Cartório, a transferência de propriedade é um documento público. Que transferência de propriedade seria essa? A transferência da propriedade de James para seu legítimo herdeiro. Marcos abriu sua pasta com um cuidado deliberado com alguém que esperava por esse momento há dias. Sr. Sullivan, acho que houve não há nenhum mal-entendido sobre os termos do testamento do seu filho. James deixou tudo para a família, como estava previsto. Apropriado, Catherine estava adequadamente provida de outras maneiras. De que outras maneiras? Eleanor acenou com a mão. De forma desdenhosa, uma pequena pensão, presumo, talvez alguns pertences pessoais. Eu não estava preocupado com os detalhes da remuneração dos funcionários, até mesmo. Agora, parada no que aparentemente era minha própria sala de estar, Eleanor não conseguia se obrigar a reconhecer que James tinha. Ela se casou comigo em vez de me empregar. Sr. Sullivan, disse Marcos, tirando um documento grosso encadernado em azul jurídico. Este é o último testamento do seu filho. Gostaria que eu lesse as partes relevantes em voz alta, ou prefere que eu o fizesse? Você mesmo analisou? Eu já analisei o testamento de James. Eu estava presente quando ele o assinou. Você estava presente quando James assinou um documento preliminar? Sim, mas esse não era o testamento final dele. Marcos estendeu os papéis. Eleanor pegou o documento com a confiança de alguém que nunca se enganou em nada importante, examinando-o atentamente. A primeira página com a atenção casual de alguém confirmando detalhes que ela já sabia. Então sua expressão mudou, a cor sumiu do rosto dela tão completamente que por um momento temi que ela pudesse desmaiar. Isto é uma erro, ela sussurrou. Não é um erro. James não faria isso, ele não poderia. Ela folheou as páginas com em um desespero crescente, ela procurava pelos itens que tinha tanta certeza que existiam. Onde está a herança que me cabe? Onde estão as propriedades da família? Página 7, parágrafo 3, disse Marcos em voz baixa. Seu filho legou a primeira edição de Orgulho e Preconceito que pertencia à sua avó, e achou que você apreciaria tê-la como herança. Pelo seu valor literário, um livro, a voz de Eleanor elevou-se a algo próximo de um grito. Ele me deixou um livro. O restante do patrimônio, a casa, os negócios, todos os ativos financeiros serão transferidos para sua viúva Catherine Walsh Sullivan, com algumas doações beneficentes específicas para organizações que seu filho apoiava. Eleanor se virou para encará-lo. Eu e ela vimos algo em seus olhos que nunca tínhamos visto antes. Medo genuíno. Você fez isso. Isso você o manipulou enquanto ele estava morrendo. Virou contra a própria família. Sr. Sullivan. Marcos interrompeu. Seu filho tomou essas decisões ao longo de vários meses, com toda a documentação legal e médica necessária. Sua competência mental, ele foi muito específico em seu raciocínio. Que raciocínio? Marcos se virou para um marcador. Página do testamento. Gostaria que eu lesse a declaração dele ou prefere lê-la você mesmo? Leia, Eleanor. Exigiu, embora sua voz tivesse perdido o tom autoritário. Marcos pigarreou e começou, para minha mãe. Eleanor Sullivan, deixo-te o livro que melhor representa a nossa relação, uma história sobre as consequências do orgulho e preconceito. Você deixou claro ao longo do meu casamento que considera minha esposa abaixo dos padrões da nossa família. Sua incapacidade de reconhecer o valor de Catherine diz mais sobre suas limitações do que sobre as dela. Espero que com o tempo você aprenda. Valorizar as pessoas pelo seu caráter e não pela sua linhagem. No entanto, não posso confiar a segurança futura da minha esposa a isso. Para alguém que nunca lhe demonstrou respeito, Eleanor cambale ou ligeiramente, agarrando-se ao encosto de uma cadeira por um instante. Apoio, ele não podia estar falando sério. Tem mais, disse Marcos. Gostaria que eu continuasse? Não, respondi rapidamente.
Observar o rosto de Elelanar se desfazer ao perceber o que havia perdido. Acho que isso basta, mas Elelanar olhou para mim com uma expressão que era em parte ódio, em parte descrença e em parte algo que talvez fosse. Com o coração partido, reconhecendo seu próprio erro de cálculo. Você destruiu minha família, disse ela baixinho. Elaner, eu. Disse suavemente, eu não destruí nada, apenas finalmente parei de fingir que você estava certo sobre mim. O silêncio estendia-se entre nós, carregada com o peso de 15 anos de incompreensão mútua e da catastrófica. Uma inversão de tudo em que Eleanor acreditava sobre poder, família e seu lugar no mundo. Lá fora, vento de outono. As janelas da minha casa, meu lar, minha herança, a proteção que meu marido me envolvia como uma armadura tremiam. Exatamente neste momento, mas ao olhar para o rosto devastado de Elelaner, eu percebi que vencer essa batalha parecia menos uma vitória e mais o fim de uma guerra que ninguém deveria ter tido que lutar. Em primeiro lugar, Elelanar ficou parada no que agora eu sabia ser minha sala de estar por 30 segundos de silêncio absoluto, seu rosto passando por expressões que eu nunca tinha visto antes, choque, descrença, cálculo e finalmente algo que parecia quase tristeza. Então ela voltou a si com a precisão de alguém que havia passado um tempo, uma vida inteira recusando-se a aceitar a derrota. Essa vontade pode ser contestada, disse ela com a voz recuperando a firmeza. Uma morte. Homem fortemente medicado, vulnerável à manipulação. Qualquer tribunal questionaria isso. A validade dessas decisões, Marcos sorriu e não era um sorriso amigável. Sullivan, seu filho, previu exatamente esse argumento, e é por isso que ele tomou medidas muito específicas para documentar sua acuidade mental e tomada de decisões. Processo, ele pegou o celular e tocou na tela. A voz de James preencheu a sala, fraca, mas inconfundivelmente clara. Gravou o que devem ter sido semanas antes de sua morte. Este é James Sullivan, falando em 3 de outubro com meu advogado, Marcos Rivera, está presente como testemunha. Estou em pleno gozo das minhas faculdades mentais e físicas, bem, pelo menos mentalmente, e quero. Declaro claramente que as minhas decisões relativas ao meu patrimônio são da minha inteira responsabilidade, tomadas sem coação ou influência indevida de terceiros. Qualquer um, o rosto de Elelanar empalideceu, até eu fiquei chocada ao ouvir meu marido dizer isso. Mais uma vez, a voz, falando com a precisão cuidadosa de alguém que se certifica de que não haja margem para mal-entendidos. Eu sou. Deixarei a maior parte dos meus bens para minha esposa, Catherine, porque ela é a pessoa que me trouxe mais alegria, conforto e amor para a minha vida. Ela cuidou de mim durante 15 anos de doença sem reclamar, sem pedir nada em troca, retribuindo qualquer coisa, e com uma devoção que eu jamais poderia ter imaginado quando tinha saúde suficiente para considerá-la garantida. A gravação foi interrompida e ouvi James respirar fundo, com a voz trêmula, antes de continuar. Não estou deixando bens significativos para meus mãe e Eleanor, porque ela nunca aceitou minha esposa como parte da nossa família. Ela sempre tratou Catherine mal. Ela me tratou com desprezo e deixou claro que considera meu casamento um erro. Não posso confiar em alguém com tal discernimento. Para proteger o bem-estar da pessoa que mais amo, Marcos interrompeu a gravação. A sala de estar ficou em silêncio, exceto por o tic-tac do relógio de pêndulo que pertencera ao pai de James, o mesmo relógio que Eleanor provavelmente vira. Conto com a herança, além de tudo mais. Há 4 horas de gravações semelhantes, disse Marcos em voz baixa. Seu filho foi muito minucioso ao documentar seu raciocínio. Eleanor afundou na poltrona de encosto alto ao lado do lareira, aquela que ela reivindicava como sua em todas as reuniões de família, o trono de onde ela presidia. Conversas que sempre pareciam me excluir. Agora ela parecia pequena nisso, diminuída pela constatação de que o julgamento final do filho não se resumia apenas a dinheiro, mas também ao caráter dela. Ele planejou isso, ela sussurrou. O testamento preliminar me fez pensar que eu havia herdado tudo, permitindo que eu me expusesse. Ele planejava proteger sua esposa. Marcos corrigiu, o resto era apenas documentação explicando por que essa proteção era necessária. Elaner olhou para mim com algo próximo do espanto. Você sabia, você sempre soube que isso ia acontecer. Eu não sabia de nada, eu disse. Sinceramente, até 1 hora atrás, eu acreditava em tudo o que você me dizia. Passei 3 dias achando que meu marido tinha me deixado. Sem nada, 3 dias, o riso de Eleanor era amargo. Passei 1 semana pensando que finalmente me livre. Rei de você, Eleanor, não. Ela ergueu a mão, interrompendo. Quaisquer palavras de consolo que eu tivesse planejado. Não tente me consolar, Catherine. Você venceu completamente. Completamente. O mínimo que você pode fazer é me deixar processar minha derrota sem a sua pena.
Ela estava certa, é claro, Eleanor. Sullivan passou 60 anos acreditando que tinha direito a controlar a riqueza de sua família, apenas para descobrir que seu filho. Ele a considerava tão desprovida de decência humana básica que decidiu documentar suas falhas para fins legais. A compaixão não tornaria essa revelação menos devastadora. O que acontece agora? Perguntou Eleanor a Marcus. Legalmente eu. Quer dizer quando preciso desocupar a propriedade? Sullivan, isso depende da Catherine. A casa pertence a ela, mas qualquer cronograma para a transição é decisão dela. Ambas me olharam, esperando uma resposta para a qual eu não estava preparada. Para dar, Eleanor me expulsou com cruel eficiência, dando-me 3 dias para arrumar minhas coisas e encontrar outro lugar para ficar. Morrer, eu poderia retribuir o favor, reivindicar minha posse com a mesma autoridade fria que ela usou para destruir o meu. Segurança seria justiça e justiça andava em falta ultimamente. Em vez disso, me vi pensando em James, sobre o homem que me amou o suficiente para passar suas últimas semanas criando uma estrutura legal elaborada para me proteger. Exatamente dessa situação. O que ele teria querido que eu fizesse com o poder que me deu, tirar o fim de semana, eu. Disse finalmente, empacote tudo o que for seu, resolveremos o resto depois. Eleanor me encarou. Como se eu estivesse falando em uma língua estrangeira. Você está me dando tempo. Eu estou lhe dando dignidade, a mesma dignidade que você deveria. Me deram, ela ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto como se me visse claramente pela primeira vez. Então ela assentiu lentamente, talvez reconhecendo algo que antes tinha orgulho demais para admitir. Catherine, ela disse. Disse, levantando-se da cadeira com os movimentos cuidadosos de alguém que envelheceu 10 anos em 10 minutos. Eu te devo um. Peço desculpas, você não me deve nada, eu devo sim, eu te devo 15 anos de desculpas. Você passou o casamento inteiro acreditando que tinha aprisionado meu filho, que estava atrás do dinheiro dele, que não era boa. O suficiente para nossa família. Ela fez uma pausa, a voz embargada, mas se você estivesse atrás do dinheiro dele, você teria. Se você soubesse disso, teria se protegido legalmente. O fato de você ter sido pego de surpresa por tudo isso prova que dinheiro. Essa nunca foi a sua motivação. Foi um reconhecimento muito maior do que eu jamais esperaria receber de Eleanor Sullivan e mais honestidade do que eu imaginava que ela fosse capaz. James viu quem você realmente é, ela continuou, eu escolhi ver quem eu sou. Precisava que você existisse para justificar meus preconceitos. Sinto muito por isso, sinto muito por tudo, depois que ela saiu. Marcus e eu estávamos na sala de estar que era minha novamente, cercados por móveis que agora eu podia comprar para substituir. E arte que eu finalmente podia admitir que nunca tinha gostado particularmente. Como você se sente? Ele perguntou, refleti sobre a pergunta. Enquanto olhava para o jardim, onde plantei bulbos que floresceriam numa primavera que pensei nunca ver. Essas janelas, como me senti vindicado, rico, confuso, eu me sinto. Parece uma pessoa completamente diferente de quem eu era uma hora atrás, eu disse finalmente, e ainda não tenho certeza de quem é essa pessoa. Pegue o seu. Você está perdendo tempo tentando descobrir isso. Agora você tem os recursos para se tornar quem quiser. Marcus, posso te perguntar uma coisa? Por quê? James fez tudo isso. O planejamento elaborado, as gravações, o teste com Eleanor, porque não me deixou em paz. Tudo em silêncio, Marcus ficou quieto por um momento, olhando para o jardim onde as folhas de outono caíam como moedas de ouro no gramado, porque ele sabia que se você simplesmente tivesse herdado inesperadamente, as pessoas questionariam se você mereceu ou não. Mas se você herdou depois de ser testado pela crueldade de sua mãe, se você herdou depois, demonstrando sua serenidade sob pressão, ninguém poderia questionar que você havia merecido cada centavo. Pensei no passado. Semana, a humilhação, o terror de viver nas ruas, a crença esmagadora de que 15 anos de amor não significaram nada para o homem a quem dediquei minha vida. Foi cruel, eu disse que era necessário. James conhecia a mãe melhor do que ninguém, ele sabia que ela revelaria a sua verdade. Os sentimentos dele em relação a você no momento em que ele não conseguiu te proteger. Agora o comportamento dela está legalmente documentado e seu caráter também. Está comprovado, ninguém jamais poderá questionar seu direito ao legado dele, lá fora Eleanors. Mercedes partiu da casa pela última vez, levando consigo uma mulher que aprendera tarde. Demais que a crueldade, consequências das quais nem mesmo a riqueza poderia te proteger. Eu estava na minha sala de estar, na minha casa, cercado pelos meus herança e comecei a entender que James não havia me deixado apenas dinheiro. Ele havia me deixado o poder de reescrever a fim da minha própria história.
A semana seguinte passou numa névoa surreal de telefonemas, papelada e a compreensão gradual do que significava ter um patrimônio de 87 milhões de dólares. Marcos me apresentou a consultora financeira de James, uma mulher perspicaz, chamada Victoria Ais, que falou sobre carteiras de investimento e implicações fiscais com a fluência natural de alguém que lidava com riquezas absurdas diariamente. Seu marido era bastante conservador em sua abordagem, Victoria explicou enquanto estávamos sentados no escritório com painéis de mogno que James visitava mensalmente há 15 anos. Diversificado. Ele construiu um patrimônio com ativos líquidos substanciais e imóveis que se valorizam de forma constante, em vez de drástica. Riqueza concebida para durar gerações, não para impressionar ninguém. Estudei os documentos estendidos à minha frente, trimestralmente. Relatórios mostrando retornos de investimentos que eu nem sabia que existiam. Escrituras de imóveis que eu nunca tinha visto, extratos de contas que rendiam mais em juros mensais do que eu ganhava em um ano como enfermeira. Este prédio, eu disse, apontando para um anúncio de imóvel no centro de Greenwich. O que é imóvel comercial, seu marido? O prédio inteiro era de propriedade do inquilino. Prédios de escritórios, lojas, esse tipo de coisa. A administração do imóvel era feita por uma empresa imobiliária. Empresa há anos, muito independente, gera cerca de 40.000 por mês em aluguel. Renda 40.000 por mês de uma única propriedade. Pensei no meu salário de enfermeira, na maneira como James e eu tínhamos sido cuidadoso com jantares em restaurantes e viagens de fim de semana. O estilo de vida modesto que agora percebia ter sido completamente voluntário, ele alguma vez comentou porque mantinha nossos gastos pessoais tão conservadores. Victoria sorriu. Ele disse. Ele queria viver como as pessoas normais viviam, não como os ricos supostamente deveriam viver. Ele estava muito preocupado sobre manter a perspectiva ou talvez me proteger do conhecimento de que teria mudado a forma como eu me via, como eu me movia pelo mundo. James tinha razão, se eu soubesse sobre o. Se eu tivesse riqueza, teria insistido em acordos prenupciais e contas separadas, me protegendo legalmente exatamente contra essas acusações. Eleanor tinha se nivelado. Em vez disso, ele me deu 15 anos acreditando que nosso casamento era sobre amor e não sobre dinheiro. Garantiu que eu nunca precisaria duvidar de qual era o mais importante para ele. Há um item que requer atenção imediata. Victoria disse, puxando outra pasta, a bolsa da Fundação Patterson. Sinto muito, seu marido criou uma fundação de caridade há 3 anos, financiada com 2 milhões de dólares. Ela está inativa desde que sua doença piorou, mas os pedidos de financiamento continuam chegando. Agora você é o único administrador, o que significa que as decisões sobre o financiamento estão em suas mãos. Com você, ela me entregou uma pilha de formulários, dezenas de solicitações de organizações buscando apoio para tudo, desde pesquisa sobre câncer a programas de alfabetização e assistência habitacional para mulheres idosas. James tinha sido doando dinheiro vivo sem alarde, enquanto eu achava que estávamos vivendo com um orçamento bem controlado. Quantos de essas eram as que ele geralmente aprovava, a maioria, na verdade. James era generoso com alguns. Sua única exigência era que as organizações demonstrassem impacto real. Em vez de apenas boas intenções, folheei os formulários de inscrição, lendo os pedidos de programas de cuidados paliativos, instalações de pesquisa médica e algo chamado Iniciativa Novos Começos, que forneceu serviços de transição. Habitação para mulheres recentemente viúvas. James vinha pensando em mulheres como eu, mulheres que poderiam se encontrar nessa situação. De repente, sem recursos muito antes de adoecer. Gostaria de aprovar tudo isso, disse eu, surpreendendo-me a mim mesmo. Com a certeza na minha voz, e eu gostaria de aumentar o financiamento da fundação para 5 milhões anualmente. As sobrancelhas de Victoria se ergueram. Isso é bastante generoso, eu tenho bastante com que ser generosa. Naquela noite, sentei-me em a cozinha onde preparei milhares de refeições, com vista para o jardim por onde Eleanor havia passeado apenas uma semana antes. O suposto dono de tudo que eu podia ver. A casa parecia diferente agora, não apenas porque era legalmente minha, mas porque eu estava começando a entender que a propriedade acarretava responsabilidades que eu jamais imaginara. O telefone tocou. Era Sarah Martinez, diretora do Centro de Cuidados Paliativos onde James passou suas últimas semanas. Kat. Erin, espero não estar falando com você. Ligando tarde demais, soube do falecimento de James e gostaria de expressar minhas condolências novamente. Ele era uma pessoa extraordinária. Nossa, muito obrigado, Sarah. Isso significa muito para mim. Na verdade, estou ligando porque recebemos uma surpresa maravilhosa.
Hoje recebemos um cheque de US$ 50.000 da Fundação Patterson para expandir nossos serviços de apoio familiar. James tinha. Fizemos o pedido de subsídio há meses, mas tínhamos perdido a esperança quando não recebemos nenhuma resposta. Sorri olhando para O. Assinei a aprovação da solicitação naquela manhã. Fico feliz que a Fundação tenha podido ajudar. Catherine, esse financiamento será destinado para nos permitir contratar um conselheiro em tempo integral especificamente para membros da família que enfrentam um diagnóstico terminal. O apoio que você deu ao James durante a doença dele, esse tipo de cuidado dedicado, cobra um preço enorme dele. Cuidador, vemos muitos cônjuges e filhos adultos que sacrificam a própria saúde e segurança financeira para cuidar de alguém. Para parentes moribundos, é o que as pessoas fazem por amor, sim, mas o amor não deveria exigir falência ou autossacrifício total. Esta doação nos ajudará a fornecer recursos para que as famílias não precisem fazer isso. Tem que escolher entre cuidar de seus entes queridos e cuidar de si mesmos. Depois que desliguei, caminhei pelo uma casa que aos poucos começava a parecer minha, em vez de algo que eu estava pegando emprestado. No escritório de James encontrei uma pilha de papéis em que ele vinha trabalhando durante aquelas últimas semanas. Não eram documentos comerciais, como eu havia presumido, mas sim de pesquisa. Sobre apoio a cuidadores, defesa dos direitos dos idosos e a devastação financeira que frequentemente se segue a doenças graves. Ele vinha planejando a expansão da fundação, pensando em como usar sua riqueza para impedir que outras famílias enfrentando as escolhas impossíveis que a doença crônica impôs a pessoas que não podiam se dar ao luxo de ter um plano de saúde ilimitado. Cuidado, todas as solicitações de financiamento que eu havia aprovado naquele dia estavam na lista preliminar de organizações que ele apoiava. Fundo, James passou seus últimos meses não apenas me protegendo da vingança de Eleanor, mas também garantindo que a riqueza continuaria protegendo outras pessoas que enfrentavam dificuldades semelhantes. O homem que escondeu sua fortuna da esposa. Durante a vida, ele planejava doar a maior parte de sua herança após a morte. Peguei meu laptop e comecei a escrever um e-mail para Victoria Ayes. Se James quisesse ajudar famílias que enfrentam crises médicas, eu poderia fazer mais do que aprovar o seu pedido. Planos existentes. Eu poderia expandi-los, amplificá-los, criar algo que honrasse tanto a sua memória quanto o valor do cuidado que nos sustentou durante a doença dele. A iniciativa Novos Começos receberiam uma doação substancial. O Programa de Apoio Familiar do Serviço de Cuidados Paliativos receberia financiamento por 5 anos. E eu criar algo novo, uma fundação específica para mulheres que se viram viúvas sem recursos. Mulheres que sacrificaram suas carreiras para cuidar de cônjuges em fase terminal. Mulheres que enfrentaram o tipo de vulnerabilidade financeira que eu enfrentaria. Brevemente experimentado antes de saber sobre a proteção de James. À meia-noite, eu já havia elaborado planos para me dispersar. 20 milhões de dólares em doações para caridade, 20 milhões que teriam comprado Eleanor. Uma vida inteira de luxo, mas, em vez disso, financiaria programas que tornassem a vida de outras pessoas mais suportável durante seus piores momentos. Pensei na gravação que Marcos havia tocado, a voz de James explicando que Eleanor não podia ser. Ela lhe confiou seu legado porque nunca valorizou a pessoa que ele mais amava, mas seu raciocínio ia além disso. Me protegendo da crueldade de sua mãe. Ele havia percebido que alguém que não conseguia enxergar o valor de uma pessoa devotada. Provavelmente, não se podia confiar na esposa para reconhecer o valor de alguém que não lhe trouxesse benefícios imediatos. Eleanor faria isso. Ela acumulou a riqueza, usando-a para manter sua posição e conforto. James, por sua vez, optou por deixá-la para alguém que entendia o que significava cuidar dos outros sem esperar nada em troca. Do lado de fora das minhas janelas. O vento outonal soprava pelo jardim onde eu logo plantaria novas flores, flores que desabrochariam numa primavera que eu agora não deixe de ver. A casa me envolveu com os sons aconchegantes de um lar que sabia que seu ocupante pertencia àquele lugar. Lá eu tinha trabalho a fazer, fundações para administrar, subsídios para supervisionar, programas para desenvolver algo que ajudasse outras mulheres a evitar o terror que eu vivi quando Eleanor tentou me tirar a minha vida. Segurança, mas primeiro eu tinha algo mais. Imediato para fazer, peguei o telefone e disquei um número que eu tinha memorizado, mas nunca chamado. Eleanor, sou eu, Catherine, precisamos conversar. Eleanor chegou à minha casa. Na tarde de quinta-feira, vestindo aquele tipo de roupa de grife discreta que custa mais do que o salário mensal da maioria das pessoas.
mas de alguma forma conseguiu parecer estar vestida para amanhã. Ela envelheceu nas semanas desde que descobriu a verdade sobre o testamento de James. Novas linhas de expressão surgiram ao redor de seus olhos, e uma fragilidade cuidadosa em seus movimentos sugeria alguém ainda processando o ocorrido. Magnitude do seu erro de cálculo. Obrigada por me receber, disse ela enquanto eu a conduzia à varanda envidraçada onde James e eu estávamos. Tínhamos compartilhado tardes tranquilas durante a doença dele. Eu não tinha certeza se você faria isso. Eu não tinha certeza se deveria. Sentamos um de frente para o outro. Um ao outro nas cadeiras onde James e eu tínhamos discutido tudo, exceto a fortuna que ele vinha protegendo com tanto cuidado. Para mim, Elaner parecia menor do que eu me lembrava, diminuída não apenas pela perda de riqueza, mas também pelo reconhecimento do preço que seu comportamento lhe custara. Tenho pensado no que você disse, começou ela, com a voz já não tão rouca quanto de costume. Vantagem dominante, sobre a dignidade que eu deveria ter lhe dado. Elaner, por favor, deixe-me terminar, eu preciso. Diga isso, ela respirou fundo com a voz trêmula. Passei 15 anos me convencendo de que você armou uma cilada para o meu filho, você era algum tipo de oportunista que manipulou um homem rico para se casar com você. Era mais fácil do que admitir que James tinha encontrado algo em você que nunca tinha encontrado em mais ninguém. Esperei, observando-a. Tive dificuldade com palavras que claramente não me vieram naturalmente. A verdade é, Catherine, que eu estava com ciúmes, não do seu dinheiro. Eu nunca suspeitei que houvesse dinheiro envolvido, mas sim de como James estava feliz com você. De como ele olhava para você como se você era a pessoa mais importante do mundo, de como vocês dois tinham essa parceria que eu nunca tive. Qualquer um Elaner, você não precisa. Eu preciso por causa do que eu fiz com você na última vez. A semana não foi apenas cruel, foi o culminar de 15 anos de pequenas crueldades, todos os jantares em família em que eu te excluí das conversas, em todos os feriados eu te fiz sentir como funcionário em vez de família, todas as vezes que te tratei mal. Você prefere um incômodo à mulher que fez meu filho mais feliz do que eu jamais o vi. Ela estava certa, claro. A explosão de Eleanor após o funeral de James não surgiu do nada. Foi a expressão final de anos de sutilezas, rejeições e afrontas calculadas que me deixaram perpetuamente insegura quanto ao meu lugar na família. Eu pensei que ela continuou dizendo que estava protegendo o legado de James, mas na verdade eu estava protegendo meu próprio orgulho. Eu não suportaria que ele escolhi alguém que eu considerava inferior a ele porque isso significava que meu julgamento estava errado. E Eleanor Sullivan nunca está errado. Nunca esteve errada, corrigi gentilmente. Nunca esteve errada, ela concordou com amargura. Sorria, mas eu estava errada sobre tudo o que importava. Você amava James por quem ele era, você cuidava dele. Sem esperar nada em troca. Você provou ser merecedora do tipo de amor que eu sempre achei que merecia, mas nunca recebido. Ficamos sentados em silêncio por um momento, a luz do outono filtrando-se pelas janelas da varanda envidraçada onde James tinha. Ele passou seus últimos bons dias lendo enquanto eu trabalhava no jardim. Quase podia sentir sua presença aprovando isso. Uma conversa que ele provavelmente esperava que acontecesse eventualmente. Há mais uma coisa, disse Eleanor, puxando uma pequena caixa embrulhada que ela tirou da bolsa. Algo que agora pertence a você, mas que eu gostaria que você recebesse de mim. Do que de advogados e processos judiciais, ela me entregou a caixa, que era surpreendentemente pesada para o seu tamanho. Dentro, aconchegado em um veludo vintage, estava um anel, não o anel de noivado que James me dera, mas algo muito mais antigo e mais intricado, uma safira rodeada de diamantes engastada em platina, com a pátina de uma idade genuína. Esta era a joia de James. O anel da bisavó, explicou Eleanor. Ele foi passado de geração em geração, passando para as esposas dos homens da família Sullivan por 4 gerações. Gerações, eu deveria ter te dado isso anos atrás, mas continuei esperando. Ela parou, incapaz de terminar a frase. Esperando que James caísse em si e me deixasse. Esperando que eu estivesse certa sobre você, para que eu não precisasse admitir. Eu estava enganada sobre todo o resto. Ela gesticulou em direção ao anel, mas você já era uma Sullivan, Catherine. Você. Isso se tornou realidade no dia em que você se casou com James, não no dia em que herdou o dinheiro dele. Eu simplesmente me recusei a enxergar isso. Eu deixei escapar. Coloquei o anel na minha mão direita, sentindo o seu peso, não apenas o peso físico dos metais e pedras preciosas, mas o peso da aceitação que deveria ter vindo há 15 anos. Eleanor, há algo que preciso conversar com você. Algo prático, ai meu Deus, você vai me despejar, não é? Eu entendo, eu mereço depois do que eu fiz.
Fiz isso com você, não vou despejá-lo, mas vou pedir que você faça uma escolha. Peguei a pasta de documentos que eu vinha preparando desde nossa ligação. Você mora no apartamento em cima da cocheira atrás. Sua antiga propriedade, correto, aquela que você aluga mensalmente desde que vendeu a casa principal, sim, é pequena, mas adequado, Eleanor. James era o proprietário daquela propriedade, tanto a casa principal quanto a apartamento em casa de carruagem. Você vem pagando aluguel para o seu próprio filho nos últimos 5 anos. Ela perdeu a cor. Cara, não entendo. Quando você vendeu sua propriedade, você a vendeu para James. Ele nunca te contou porque sabia que você ficaria humilhada, mas comprou a empresa por meio de uma empresa de fachada para garantir que você sempre soubesse ter onde morar. O aluguel que você vinha pagando estava sendo depositado em uma conta fiduciária que ele pretendia devolver. Você eventualmente. Eleanor me encarou como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. James comprou minha casa, ele comprou a sua casa, contratou uma empresa de administração de imóveis para mantê-la e tem coberto a diferença entre o que você pagar o aluguel e o custo real de manutenção do imóvel. Entreguei a ela a escritura. Você tem 2 opções. Eleanor, você pode continuar morando lá como meu inquilino, caso em que honrarei o mesmo acordo que James fez, ou eu posso transferir a propriedade do apartamento na antiga cocheira para você, sem quaisquer ônus. Será seu permanentemente, sem aluguel. Sem compromissos, um lugar onde você sempre estará seguro, independentemente do que aconteça em qualquer outra coisa. Eleanor. Ela olhou para o documento em suas mãos e depois para mim com uma expressão de total perplexidade. Por que você faria isso? Isso porque James te amava, mesmo quando você dificultava as coisas, e porque a segurança não deveria depender de alguém. A boa vontade de outra pessoa. Aprendi essa lição muito bem na semana passada. Catherine, não posso aceitar isso, não depois do que eu. O que ele fez com você? Você não está aceitando isso de mim, você está aceitando isso de James. Era isso que ele queria que você fosse levada. Cuidar dela, mas de uma forma que preservasse sua dignidade e independência. Eleanor ficou quieta por um longo tempo, estudando documentos legais que lhe garantiriam moradia para o resto da vida. Quando finalmente olhou para cima, seus olhos estavam. Ela estava radiante, com lágrimas nos olhos. Ela se esforçava para não chorar. Ele realmente pensou em tudo, não é? Ele realmente pensou, e você está. Você estaria disposta a honrar os desejos dele mesmo depois de tudo que eu te fiz passar? Refleti sobre a pergunta, olhando para o jardim. Onde Eleanor jamais voltaria a andar como a dona presumida de tudo que eu podia ver. Ela me custou uma semana de terror e humilhação, mas James garantiu que fosse apenas uma semana, e, talvez ainda mais importante, a crueldade dela havia. Finalmente, provou definitivamente a todos, inclusive a si mesma, exatamente quem era. Merecia o que estava no legado da família Sullivan. Estou disposto a honrar o que é certo, eu disse finalmente, por James, por você e pela mulher que quero ser agora, que tenho o poder de escolher. Eleanor assinou os papéis com a voz trêmula. Com as mãos unidas, ela aceitou oficialmente a posse da casa que James vinha lhe fornecendo secretamente o tempo todo, enquanto se preparava. Ao se despedir, ela parou na porta da varanda envidraçada. Catherine, você poderia me informar sobre os preparativos para o funeral do Ra? Anel, quando você o passar para a próxima geração, olhei para a Safira que captava a luz da tarde. Como um céu capturado, Eleanor, eu não tenho filhos para quem deixar isso, não, mas você encontrará alguém. Mulheres como você sempre encontram alguém para cuidar, alguém para amar. Quando esse momento chegar, espero que sim. Você se lembrará de que este anel representa mais do que uma joia. Ele representa o tipo de amor que protege as pessoas mesmo quando elas não merecem. Depois que ela saiu, sentei-me na varanda envidraçada segurando o anel que agora era meu. Meu por direito e não por exclusão, pensando na mulher que me deu e no homem que o fez. Possível, James também estava protegendo Eleanor, à sua maneira, não das consequências de sua crueldade, mas de a miséria que poderia ter se seguido se ela tivesse sido realmente privada do apoio familiar. Algum amor realmente era forte o suficiente para sobreviver à morte, à traição e aos piores impulsos das pessoas que tentou proteger mesmo quando aquelas pessoas passaram anos provando que não mereciam aquilo. O telefonema chegou às 7h30 da manhã seguinte, enquanto eu estava tomando café na copa onde James e eu compartilhamos milhares de manhãs tranquilas. O identificador de chamadas mostrou um número que eu não reconheci, mas a voz do outro lado da linha era inconfundivelmente familiar. Sra. Sullivan, aqui é Detetive Ray Morrison, da polícia de Greenwich. Estou ligando a respeito de Eleanor Sullivan. Meu coração disparou. Ela está bem. Certo, ela está bem, senhora, mas está aqui na delegacia.
Ela veio voluntariamente há cerca de 1 hora. Disse que precisa de denunciar um crime. Um crime. Ela alega que o despejou ilegalmente de sua propriedade na semana passada e quer registrar uma queixa. Ela enfrenta acusações por diversos crimes, incluindo invasão de propriedade e furto. Propriedade pessoal, assédio. Ela insiste muito para que aprendamos. Eu sentei. Virei o copo de café tentando processar o que o detetive estava me dizendo. Detetive Morrison, acho que houve. Houve alguma confusão? Foi o que eu lhe disse, senhora. Mas ela tem todos esses documentos com ela, gravações no celular, documentos legais. Documentos. Ela afirma ter provas de vários crimes graves que cometeu e exige que a processemos. Com todo o rigor da lei, Elaner estava tentando se fazer prender. Pensei na nossa conversa de ontem. Sobre o peso da culpa e da vergonha que se evidenciava em cada palavra cuidadosamente escolhida, aparentemente, ao receber a cocheira. O ato não fora suficiente para absolver sua consciência. A detetive Sullivan tem. Ela tem estado sob enorme estresse ultimamente. Perdeu o filho na semana passada e houve alguma confusão familiar em relação à herança. Assuntos, acho que ela não está pensando com clareza. Senhora, com todo o respeito, ela me parece bastante lúcida. Ela tem encontros. Vezes, depoimentos de testemunhas que ela gravou no celular. Ela até trouxe uma cópia de algumas mensagens de texto que ela te enviou, que ela diz que isso constitui assédio criminoso. As mensagens de texto. Eleanor havia guardado provas de sua própria crueldade, provavelmente como prova do que ela tinha conseguido quando pensou que finalmente se livrara de mim. Agora ela queria usar essa mesma prova. Para se punir, detetive, não tenho interesse em apresentar queixa contra as Sullivan, a situação já está resolvida. Resolvido em particular, era o que eu imaginava, mas ela diz que não importa se você quer prestar queixa, diz. Alguns crimes são graves demais para que a vítima simplesmente perdoe. O Estado tem a obrigação de processar o culpado, independentemente dos seus desejos. Esfreguei a testa, sentindo uma dor de cabeça se formar atrás dos meus olhos. Onde ela está agora? Na sala de conferências B, ela está redigindo uma confissão completa. Está aqui há 3 horas e não cede. Diz que não vai embora. Até que aprendamos formalmente. Já estou indo. A delegacia de polícia de Greenwich era um prédio moderno que conseguia parecer ao mesmo tempo oficial e acolhedor. O tipo de lugar onde crimes graves eram raros o suficiente para que os funcionários podiam se dar ao luxo de estarem perplexos em vez de céticos. O detetive Morrison era um homem na casa dos 40 anos, com olhos bondosos e a postura paciente de alguém que aprendeu a lidar com situações incomuns com elegância. Ela escreve há 3 anos. Horas seguidas, ele me disse enquanto me guiava pela estação, a confissão mais detalhada que já vi. Ela documentou todas as interações que teve com você desde o funeral do seu marido, com data, hora e local. É agudo. Ou obra de alguém em completo colapso nervoso, ou de alguém com uma consciência excepcionalmente pesada. Através de pela janela da sala de conferências, eu podia ver Eleanor debruçada sobre um bloco de notas, escrevendo com a intensidade concentrada de alguém tentando registrar cada detalhe de seus próprios erros. Ela olhou para cima quando o detetive Morrison bateu na porta, e eu vi um alívio inundar seu rosto quando me viu. Catherine, graças a Deus, conte a ele sobre o que eu fiz com você. Conte a ele sobre o despejo, as ameaças e a maneira como eu te tratei. Eleanor, o que você é. Estou fazendo isso, estou confessando crimes que cometi. Crimes reais. Catherine, o que eu fiz com você não foi apenas cruel, foi ilegal. Eu a expulsei ilegalmente de sua própria propriedade, roubei seus pertences pessoais, ameacei e assediei. Isso são crimes graves. Ela gesticulou para as páginas de texto manuscrito. Eu documentei tudo, cada detalhe. Conversa, cada ameaça, cada momento em que abusei do poder que pensava ter. Cometi crimes graves contra você e preciso arcar com as consequências. O detetive Morrison olhou entre nós dois, com a expressão de alguém tentando lidar com uma situação que nunca havia enfrentado antes. Sullivan como eu. Explicou à senhora e à sua nora que a vítima precisaria registrar uma queixa para que pudéssemos dar prosseguimento ao caso. Acusações. A vítima não tem o direito de decidir se os crimes serão processados, afirmou Eleanor com firmeza. Não é assim que funciona. A lei funciona. Se eu assaltasse um banco, você não pediria permissão ao banco para me prender. Senhora, disputas familiares são. É diferente, não se tratava de uma disputa familiar. Era abuso contra idosos, exploração financeira e assédio criminoso. A voz de Eleanor estava ficando mais forte, mais insistente. Eu pesquisei os estatutos, detetive, o que eu fiz para
Catherine preenche os requisitos legais para múltiplos crimes. Sentei-me em frente a Elelaner estudando seu rosto. Isto não foi um colapso nervoso, foi algo completamente diferente. Era uma mulher que havia passado uma semana vivendo com o consequências de sua própria crueldade e as considerou insuportáveis. Eleanor, por quê? Você está mesmo aqui, porque eu não consigo conviver com o que fiz com você, porque me dar a casa de carruagens ontem. Piorou tudo, isso provou que você é exatamente o tipo de pessoa que eu deveria ter reconhecido desde o início, e eu sou exatamente o tipo de pessoa que destrói pessoas boas para meu próprio benefício. Então você quer ir para a prisão? Eu quero encarar consequências que correspondam ao que eu fiz. Consequências reais, não apenas constrangimento é. Lamento, o detetive Morrison se desculpou, deixando-nos sozinhos na sala de conferências com Eleanor. Confissão e o peso de tudo que nos trouxe até este momento. Eleanor James não planejou isso. Uma estrutura legal elaborada para que você fosse preso. Ele a criou para que você aprendesse alguma coisa. Eu aprendi que sou um péssimo criminoso. Uma pessoa que passou 15 anos atormentando alguém que nunca mereceu isso. Você aprendeu que ações têm consequências. Você aprendeu que a crueldade acaba custando mais caro do que a bondade. Você aprendeu que a mulher que você descartou como inútil era, na verdade, a única pessoa em quem seu filho confiava com tudo o que havia construído. Fiz uma pausa, observando absorver a informação. Isso são lições valiosas, mas não exigem encarceramento. Então, o que exigem, pensei sobre. A questão era, olhando para essa mulher que passou anos me fazendo sentir indesejada na minha própria família e agora desesperada para se punir pela dor que causou, elas exigem que você melhore, que seja melhor, que use o que você tem. Aprendi a ajudar os outros em vez de prejudicá-los. Como, peguei meu celular e procurei o e-mail que havia recebido. Naquela manhã, recebi um contato da diretora do Centro de Cuidados Paliativos, Sara Martinez, a respeito da expansão dos serviços de apoio familiar. Eles precisam de voluntários para ajudar as famílias a lidar com os desafios emocionais e financeiros de uma doença terminal. Pessoas que entendem o que é ver alguém que você ama enfrentar a morte. Eleanor olhou fixamente para mim. Você quer que eu me ofereça como voluntária? No Centro de Cuidados Paliativos, quero que você use sua experiência para algo significativo. Você aprendeu como é se sentir em um lar de idosos. Perder tudo por causa de suas próprias escolhas. Talvez você possa ajudar outras famílias a evitar cometer os mesmos erros. Catherine, não sei se tenho as qualificações necessárias para ajudar alguém. Eleanor, você passou 60. Você passou anos acreditando que merecia as coisas simplesmente por ser quem você nasceu para ser. Agora você aprendeu como é essa sensação. Como quando isso é tirado de alguém. É exatamente esse tipo de perspectiva que pode ajudar famílias que estão enfrentando uma perda. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, considerando essa alternativa à punição autoimposta que havia sofrido. Planejamento, você poderia falar bem de mim para o asilo? Eu farei melhor do que isso. Trabalharei com você. A Fundação Patterson está financiando a expansão deles, e eu estarei diretamente envolvido no desenvolvimento do projeto. Programas, você trabalharia comigo depois de tudo? Olhei para Eleanor. Olhei mesmo para ela sem ver-o. Mulher imperiosa que tentou destruir minha segurança, mas que foi humilhada a ponto de reconhecer a sua própria. Tinha capacidade para a crueldade e estava genuinamente tentando encontrar uma maneira de se redimir por isso. Eleanor James te amava apesar dos seus defeitos, não porque você não os tivesse. Talvez seja a hora de eu aprender a fazer isso. Igual, o detetive Morrison voltou e nos encontrou discutindo escalas de voluntários e programas de treinamento. Duas mulheres que, inimigos há uma semana, planejavam trabalhar juntos, ajudando famílias a lidar com o tipo de crise que havia revelado. Tanto pior quanto melhor em cada um de nós. Então não vamos prender ninguém hoje? Perguntou ele esperançoso. Nenhuma prisão. Necessário, eu disse. Asra, Sullivan encontrou uma maneira melhor de cumprir sua pena, enquanto saíamos da delegacia. Juntos, Eleanor caminhando ao meu lado com algo que parecia paz se instalando em seu semblante, eu percebi que o último presente de James não tinha sido apenas segurança financeira. Tinha sido a oportunidade de descobrir quem eu poderia ser. Me tornei capaz quando tive o poder de escolher a misericórdia em vez da vingança, a graça em vez da raiva. Justiça, transformação em vez de punição. Algumas vitórias valeram mais do que dinheiro, até mesmo 87 milhões de dólares. 6 meses depois, eu estava no saguão da Sullivan House, o antigo prédio da Fundação Patterson que eu havia comprado.
e reformada para servir de sede para nossas operações beneficentes ampliadas, enquanto assistíamos Elelanar liderar seu terceiro treinamento. Sessão para novos voluntários de cuidados paliativos. Ela estava diante de um grupo de 12 pessoas, seus cabelos grisalhos captando a luz da tarde. Enquanto ela falava com serena autoridade sobre os desafios que as famílias enfrentam durante os cuidados paliativos, a parte mais difícil. O que ela estava dizendo não é ver alguém que você ama morrer, mas sim ver a si mesmo se transformar em alguém que você não reconhece. O processo, o luto nos deixa desesperados e o desespero nos torna cruéis com as pessoas que menos merecem. Ela pegou. Meu olhar se fixou através da porta de vidro da sala de conferências e ela ofereceu um pequeno sorriso, não a expressão social frágil que vinha ostentando. 15 anos, mas algo genuíno e conquistado com muito esforço. Elelanar dedicou-se de corpo e alma ao trabalho no Centro de Cuidados Paliativos. A mesma intensidade que antes dedicava ao status social, mas agora essa energia era direcionada para ajudar outras famílias. Evitar os erros que ela cometeu, Asra, Sullivan, minha assistente Linda Shenhuma. Uma recém-formada em enfermagem que eu havia contratado para ajudar a coordenar nossos programas em expansão apareceu ao meu lado. O documentário. A equipe está pronta para sua entrevista. A reportagem dos 60 minutos sobre o planejamento sucessório de James gerou repercussão inesperada. Interesse no que os jornalistas chamavam de estratégias de proteção póstuma. Agora, uma equipe da PBS estava produzindo uma reportagem especial sobre fundações de caridade que abordaram a interseção entre luto, dinâmica familiar e finanças. Vulnerabilidade. Eles queriam me entrevistar sobre a evolução da Fundação Patterson e seu foco no apoio. Cuidadores, mas primeiro, eu tinha uma entrevista mais pessoal para realizar. A mulher que esperava no meu escritório me era familiar. As dezenas de candidaturas que recebemos desde que a cobertura da mídia começou. Sandra Mitchell, 68, viúva recentemente após 43 anos de casamento. Seu marido havia falecido de Alzheimer após um declínio de 7 anos que consumiu a aposentadoria deles. Economias e a deixou com dívidas substanciais e sem apoio familiar. Sra. Sullivan, disse ela, levantando-se enquanto eu. Ela respondeu, agradeço imensamente por ter concordado em me receber pessoalmente. Por favor, me chame de Catherine e não precisa. Agradeça-me. Ajudar famílias como a sua é exatamente o motivo pelo qual criamos esses programas. A história de Sandra foi de partir o coração. Familiar, uma esposa dedicada que sacrificou sua própria ascensão profissional para cuidar de um marido doente. Filhos, que moravam do outro lado do país e enviavam cartões de Natal, mas nenhum apoio. Sogros que estiveram presentes na entrega da herança. Discussão, mas ausente durante os anos de cuidado. Quando seu marido finalmente faleceu, Sandra descobriu que a família dele pretendia contestar o testamento, alegando que ela o havia manipulado durante sua doença. Eles estão dizendo que eu o isolei. Ele estava longe da família, explicou Sandra com a voz um pouco trêmula, mas a família dele nunca o visitou. Eu era a única. Alguém que esteve presente nos terrores noturnos, nos episódios de deambulação, no dia em que ele se esqueceu completamente de quem eu era. Eu tinha ouvido. Já ouvimos variações dessa história dezenas de vezes desde que criamos nosso programa de apoio a cuidadores, cônjuges dedicados que forneceram anos de trabalho não remunerado para depois serem retratados como predadores quando surgiram questões de herança. O caso Patterson. A fundação já havia prestado apoio jurídico a 37 famílias que enfrentavam situações semelhantes. Enfrentamos desafios e vencemos todos os casos. Sandra, você já teve a oportunidade de analisar o documento jurídico que nossos advogados prepararam. Sim, e não entendo como eles podem ter tanta certeza. Meus enteados têm advogados caros e estão alegando que eu impediram que o pai deles recebesse cuidados médicos adequados para preservar minha herança. Mas você tem a documentação de cada decisão médica, cada consulta médica, cada opção de tratamento que você buscou em nome dele. Claro que sim. Mantive registros detalhados porque queria ter certeza de que estava fazendo tudo o que era possível por ele. Então você não tem nada. Sem com o que se preocupar, cuidadores dedicados mantêm registros porque estão focados em fornecer um bom atendimento, pessoas com quem tem segundas intenções, não documenta suas ações com tanta meticulosidade. Entreguei a ela a pasta que nossa equipe jurídica havia preparado. Uma estratégia de defesa abrangente, baseada nos mesmos princípios que Marcos usou para proteger minha herança de Elaner. Desafios: quando alguém prestou cuidados não remunerados durante anos, mantendo registros médicos detalhados, seus motivos.
Eram evidentes por si mesmas. Sandra, há outra coisa que eu gostaria de discutir com você, depois que resolvermos a questão legal. Desafios e nós os resolveremos. Gostaria que você considerasse se juntar à nossa equipe. Sua equipe, estamos desenvolvendo uma programa de mentoria que conecta mulheres que superaram com sucesso desafios legais, como cuidadoras, com outras que enfrentam situações semelhantes. Sua experiência seria inestimável para famílias que estão apenas começando esse processo. Você quer que eu ajude outras pessoas. Pessoas enfrentam disputas de herança. Quero que você ajude outras pessoas a evitar o isolamento e a insegurança que isso causa. Essas disputas são possíveis em primeiro lugar, quando as famílias tentam retratar os cuidadores como manipuladores, elas são. Contando com o fato de que esses cuidadores se sentiriam muito culpados ou sobrecarregados para reagir de forma eficaz. Sandra ficou em silêncio por um tempo. Momento considerando essa possibilidade, o que isso envolveria, treinamento, suporte e a satisfação de saber. Sua experiência está impedindo que outras mulheres enfrentem essas batalhas sozinhas. Além disso, vem com um salário condizente com o valor que você oferece. Um salário, Sandra, você passou 7 anos oferecendo um nível profissional excepcional. Cuidado sem remuneração. É hora de sua experiência ser devidamente valorizada. Depois que Sandra saiu, eu me preparei para o entrevista à PBS, revisando os pontos principais sobre a expansão da fundação e nossa taxa de sucesso na proteção de cuidadores. Direitos, mas as perguntas que a produtora fez foram mais pessoais do que eu esperava. Catherine, ela disse enquanto as câmeras. Você descreveu sua própria experiência como um alerta sobre a vulnerabilidade de cônjuges dedicados, mas não foi também uma traição? Seu marido permitiu que você acreditasse que havia ficado sem nada. Deixou você experimentar a verdadeira terror quanto à sua segurança. Algumas pessoas podem dizer que isso foi cruel. Refleti sobre a questão pensando naquele terrível a semana em que acreditei que James me havia abandonado, quando a crueldade de Eleanor pareceu-me o veredicto final sobre mim. Valor como pessoa, James sabia algo que eu não entendia na época, eu disse finalmente. Ele sabia que se eu herdasse o dele. Se eu não tivesse riqueza, sem antes provar que conseguiria sobreviver à sua perda, as pessoas sempre questionariam se eu a merecia. Ao me permitir enfrentar os piores comportamentos de Eleanor e responder com elegância, ele me deu algo mais valioso do que dinheiro. Ele me deu a autoridade moral para usar seu legado da maneira que eu achasse melhor. E como você está usando o seu? Fiz um gesto em direção a ele. A sala de conferências onde Eleanor ainda conduzia sua sessão de treinamento. Sua antiga arrogância se transformou em empatia genuína por famílias que enfrentam escolhas impossíveis. James me deixou com recursos suficientes para ser generoso e forte. O suficiente para ser justo. Seu patrimônio não está apenas sustentando famílias individualmente, está mudando a forma como pensamos sobre o valor de o cuidado com os outros, os direitos dos cônjuges dedicados e a responsabilidade que acompanha o amor verdadeiro. Você acha que ele planejou tudo isso? O trabalho de fundação, a defesa jurídica, até mesmo seu relacionamento com a mãe dele. Eu pensei sobre as gravações que Marcos havia reproduzido, sobre a voz cautelosa de James explicando seu raciocínio para o elaborado proteção que ele construiu ao meu redor. Será que ele sabia que eu usaria sua riqueza para ajudar outras mulheres que enfrentam desafios semelhantes? Será que ele? Você imaginava que Eleanor encontraria a redenção por meio do serviço? Acho que James me conhecia melhor do que eu mesma imaginava. Ele sabia que, com recursos e segurança, eu gostaria de ajudar outras pessoas a encontrar a mesma proteção. Ele sabia que Eleanor, despojada de suas pretensões e forçada a confrontar sua própria capacidade de crueldade, poderia se tornar alguém capaz de compaixão genuína. Então, a morte dele não foi apenas o fim do seu casamento, foi o começo de algo mais. A morte dele foi o início da minha compreensão de que alguns amores são realmente fortes o suficiente para sobreviver. Qualquer coisa, traição, crueldade, até mesmo a própria morte, quando alguém te ama assim. Eles não deixam apenas o dinheiro deles, eles deixam a fé em quem você pode se tornar. A entrevista. O dia terminou quando a luz da tarde entrou pelas janelas do meu escritório. Rio iluminando a fotografia emoldurada sobre minha mesa, James. E eu no nosso último aniversário, ambos sabendo, sem dizer uma palavra, que seria nossa última comemoração juntos. Parecia cansado, mas satisfeito, seguro de todos os preparativos que havia feito para o meu futuro. Eleanor bateu na minha porta enquanto a equipe de filmagem guardou seus equipamentos. Como foi? Ela perguntou. Eles fizeram perguntas boas, perguntas difíceis sobre o planejamento de James, sobre perdão,
sobre se algumas traições podem se tornar dádivas com tempo e perspectivas suficientes. Elelanar ficou em silêncio por um momento, olhando para o jardim primaveril que se descortinava através das janelas do meu escritório. Você acha que ele me perdoou antes de morrer? Elelanar, ele garantiu que você teria um lar e seria bem cuidado, independentemente de como você estivesse. Ele me tratou bem. Ele te deu todas as oportunidades para provar que você era digna do amor dele, mesmo quando você estava determinada. Para provar o contrário, mas eu falhei no teste. Você falhou no primeiro teste, mas James sabia que haveria outros testes. Outras oportunidades para escolher a bondade em vez da crueldade. Ele construiu proteção para nós dois, para mim da sua raiva e para você da sua. Seus piores impulsos. Ela assentiu lentamente, talvez finalmente começando a entender que o último presente de seu filho não havia sido punição por seus fracassos, mas também esperança de sua eventual redenção. Catherine, preciso te contar uma coisa. Algo que eu deveria ter dito meses atrás. O que? Tenho orgulho de ser da sua família, não porque vocês herdaram o James. Dinheiro, mas porque você o usou para se tornar o tipo de mulher que faz com que ser uma Sullivan signifique algo valioso. Respeitosamente. Enquanto Elelaner saía para se preparar para a reunião do grupo de apoio a cuidadores daquela noite, eu fiquei sentada no meu escritório, refletindo sobre a conversa a respeito do orgulho e da família, e as maneiras inesperadas pelas quais o amor pode transformar até mesmo as coisas mais. Relacionamentos danificados. Lá fora, pela minha janela, o jardim que James me ajudara a plantar anos atrás mostrava sinais de novos problemas. Crescimento, bulbos que plantamos juntos, emergindo como prova de que algumas coisas sobreviveram aos invernos mais rigorosos. Florescem mais lindamente do que nunca. A ligação que mudou tudo aconteceu numa manhã de terça-feira, no final da primavera, enquanto eu estava revisando pedidos de financiamento no meu escritório na Sullivan House. A voz de Marcos Rivera transmitia uma urgência que eu nunca ouvi falar disso. Catherine, precisamos conversar imediatamente. Surgiu um imprevisto. Em relação ao espólio de James, algo que eu nunca esperava encontrar. Que tipo de coisa? O tipo que exijam. Conversa cara a cara. Estou dirigindo até você agora. Uma hora depois, Marcos sentou-se em frente à minha mesa com uma pasta e uma expressão que misturava entusiasmo com preocupação. Sobre a mesa de conferência, ele espalhou documentos que pareciam oficial e de certa forma sinistro. Catherine, o que você sabe sobre os negócios de James? Quais foram as suas atividades no último ano de vida? Muito poucas. Ele afastou-se da gestão ativa quando os tratamentos se tornaram mais intenso. Presumi que seus sócios estivessem cuidando de tudo, e estavam, mas James também estava fazendo outra coisa. Algo que ele mantinha completamente separado de suas operações comerciais regulares. Marcos tirou uma pasta grossa. Ele estava comprando imóveis discretamente. Muitos imóveis. Que tipo de imóveis? Prédios de apartamentos, em sua maioria antigos. Ele comprou prédios em bairros operários que estavam sendo alvo de gentrificação, utilizando empresas de fachada para evitar especulação imobiliária. E a inflação de preços. Eu fiquei olhando para os documentos, tentando processar o que Marcos estava me dizendo. Quantos prédios? 47. Imóveis em Connecticut e Nova York. Quase 2.000 unidades para aluguel. Marcos. Ele abriu o laptop e me mostrou uma planilha que me deixou tonta. Catherine James passou o último ano de sua vida dedicada a construir o que equivale a um império de moradias populares. Um império, imóveis avaliados em aproximadamente US$ 43 milhões. Milhões gerando renda de aluguel e, ao mesmo tempo, proporcionando moradia estável para famílias que, de outra forma, seriam deslocados pela gentrificação. E tudo isso foi estruturado para ser transferido para você quando ele morte com instruções muito específicas sobre como deveria ser operada. Marcos me entregou uma carta lacrada com meu nome, escrito com a caligrafia familiar de James. Ele deixou isso com instruções para que só lhe fosse entregue depois do as principais questões patrimoniais foram resolvidas e você teve tempo para entender sua nova situação financeira. Abri a carta com as mãos trêmulas, vendo a caligrafia cuidadosa de James em páginas que pareciam mensagens do além-túmulo. Meu querido. Da Catherine, se você está lendo isto, significa que Marcos determinou que você está pronta para entender tudo. A abrangência do que tentei construir para você. As casas, os investimentos, a base, tudo isso foi pensado para te dar segurança e recursos para ajudar famílias individuais em situação de crise. Os imóveis descritos nesta pasta destinam-se a algo maior, representam minha tentativa de abordar os problemas sistêmicos que criam esses crises em primeiro lugar.
Passei meses pesquisando a ligação entre instabilidade habitacional e família. Colapso durante crise médica. Famílias obrigadas a se mudar durante o tratamento, idosos sem condições de arcar com os custos de moradia. Bairros onde moram há décadas, filhos adultos incapazes de cuidar dos pais porque eles não têm condições de morar perto. Esses prédios são a minha solução para esses problemas: moradia estável e acessível. Operado não para o lucro máximo, mas para o benefício da comunidade. Estruturei tudo para que você possa manter propriedades por tempo indeterminado, ao mesmo tempo que proporciona segurança habitacional para as famílias que mais precisam. Sei que isso é extremamente importante. Responsabilidade para colocar sobre seus ombros, mas Catherine, se alguém pode transformar o mercado imobiliário em algo que realmente serve às pessoas em vez de as desalojar, é a mulher que passou 15 anos transformando nossa casa em um lar que abrigou mais do que apenas nós. A escolha do que fazer com essas propriedades é inteiramente sua. Você poderia venda-as e use a receita para a fundação. Você poderia operá-las da maneira tradicional para obter o máximo retorno, ou você poderiam tentar algo inédito, habitação como forma de serviço social em vez de exploração comercial. Seja como for, você escolhe e saiba que tenho total confiança no seu julgamento. Você entende melhor do que ninguém o que isso significa. Criar espaços onde as pessoas se sintam seguras e valorizadas. Com todo o meu carinho, James, sentei-me. A carta olhando para Marcos, que observava meu rosto com atenção. 43 milhões de dólares em imóveis, eu disse. Lentamente, com instruções para operá-lo como habitação acessível. Mais do que isso. James pesquisou modelos de habitação cooperativa, fundos comunitários de terras e programas de estabilização de aluguéis. Ele prestou consultoria com planejadores urbanos e defensores da habitação. Isso não era apenas filantropia, era um projeto abrangente. Abordagem para prevenir o deslocamento. Marcos, eu não sei nada sobre administração de imóveis, relações com inquilinos. Política habitacional, você não precisa. James reuniu uma equipe de especialistas que administram os imóveis desde que eles os adquiriram. Estavam esperando que você decidisse se continuaria com o projeto ou o encerraria. Marcos puxou. Pegue outra pasta. Catherine tem mais uma coisa. Algo sobre as projeções financeiras que James queria. Para você entender que tipo de projeções, se você operar essas propriedades como moradias populares com controle de aluguéis e proteção aos inquilinos, você não terá prejuízo financeiro, sem lucro. Mas sem prejuízo. No entanto, se você os convertesse em moradias a preço de mercado no atual cenário imobiliário, me mostraram números que me deixaram sem fôlego. Estaríamos falando de retornos de aproximadamente 12 a 15 milhões por ano. James escolheu deliberadamente propriedades que poderiam ser extremamente lucrativas se administradas sem preocupação com os inquilinos. Deslocamento, então, ele me deixou uma escolha: lucro ou princípios. Ele deixou o poder para você. O poder de determinar se os $43 milhões em imóveis servem aos inquilinos ou aos investidores. Se 2000. As famílias têm estabilidade habitacional ou se tornam vítimas da gentrificação do bairro. Eu caminhei até. As janelas do meu escritório davam para a rua onde equipes de construção trabalhavam em mais um empreendimento de luxo. Empreendimento que abrigaria menos famílias do que os apartamentos da classe trabalhadora que havia substituído. Greenwich. Era uma cidade linda e próspera, mas mesmo ali, o custo da moradia estava expulsando professores, enfermeiras e trabalhadores do setor de serviços, que mantinha a comunidade funcionando. Marcos, se eu optasse por continuar o plano de James, administraria as propriedades como habitação acessível. Como isso seria na prática? Estabilização de aluguéis controlada pela comunidade propriedade do inquilino. Oportunidades com preferência para professores, profissionais de saúde e outros trabalhadores essenciais. Moradias projetadas especificamente para esse fim. Apoiar famílias multigeracionais para que os pais idosos possam envelhecer em casa, perto de seus filhos. E a sustentabilidade financeira, os imóveis geram renda de aluguel suficiente para cobrir manutenção, melhorias e impostos sobre a propriedade. Você não ganharia dinheiro, mas também não perderia. James. Estruturei o projeto de forma que a habitação acessível pudesse ser economicamente viável sem ser economicamente exploradora. Eu pensei sobre Sandra Mitchell e as dezenas de outras mulheres que conheci através da fundação, cuidadoras que levaram suas famílias à falência. Eles mesmos prestavam cuidados porque não tinham condições de morar perto dos familiares que precisavam deles. Eu pensei sobre o trabalho voluntário de Eleanor no Centro de Cuidados Paliativos,
onde ela se encontrava regularmente com famílias cuja instabilidade habitacional complicava suas vidas. Foi um grande desafio para ela. Capacidade de fornecer cuidados paliativos. Quero ver as propriedades, eu disse, todas elas. Quero conhecer os inquilinos, os gerentes de imóveis, a equipe que James montou. Quero entender o que ele construiu antes de decidir o que fazer com. Catherine, você tem certeza? Isso é uma tarefa gigantesca, mesmo com a atual equipe de gestão, ao supervisionar moradias populares para 2.000 famílias, teria essencialmente que se dedicar em tempo integral a esse trabalho. Marcos, há 6 meses, eu me achava uma viúva falida, abandonada pelo marido. Hoje, meu patrimônio líquido ultrapassa os $100 milhões e dirige uma fundação que ajudou dezenas de famílias a proteger seus cuidadores de disputas de herança. Peguei a carta de James, relendo suas palavras sobre habitação como serviço social e não como meio de extração de lucro. Acho que eu posso lidar com a expansão da minha missão para incluir a justiça habitacional, e se as projeções financeiras estiverem erradas, os imóveis se transformam em verdadeiros poços de dinheiro, em vez de operações que geram lucro. Pensei na confissão de Eleanor à polícia. Estação sobre sua necessidade desesperada de enfrentar as consequências de seus atos, sobre a gravação de James, explicando que algumas pessoas não eram confiáveis para administrar riquezas porque nunca aprenderam a valorizar as pessoas afetadas por as escolhas deles. Então, aprenderei algo valioso sobre a diferença entre usar o dinheiro e deixar que o dinheiro me use. Marcos sorriu, com a expressão de um advogado que passou meses se perguntando se seu cliente seria digno da confiança depositada nele. O marido dela havia colocado lá: quando você quer começar as visitas à propriedade, amanhã, e Marcos, eu quero que Elaner venha comigo. Elaner, ela passou 60 anos acreditando que a riqueza lhe dava o direito de ignorar as necessidades dos outros, talvez. Chegou a hora de ela aprender como é quando a riqueza é usada para suprir essas necessidades. Naquela noite, liguei para Elaner para explicar sobre as propriedades, sobre o projeto habitacional de James, sobre a escolha que eu enfrentava entre lucro e princípios. $43 milhões, ela disse baixinho. James passou seu último ano comprando prédios de apartamentos para pessoas pobres. Ele passou seu último ano tentando resolver a crise habitacional que torna o cuidado familiar é impossível para famílias da classe trabalhadora. E você vai continuar o projeto dele? Vou tentar, mas eu quero que você me ajude a entender o que estou assumindo. Eleanor ficou em silêncio por um longo momento, quando finalmente falou. Sua voz carregava algo que eu nunca tinha ouvido antes, humildade genuína misturada com orgulho. Catherine e meu filho eram um homem melhor do que eu jamais imaginei, e você é uma mulher melhor do que eu jamais me permiti enxergar, Eleanor. Você vai me ajudar? Eu vou te ajudar a honrar o legado que James realmente queria deixar. Não apenas dinheiro, mas misericórdia, não. Não apenas riqueza, mas sabedoria sobre como a riqueza deve ser usada. Amanhã começaríamos a visitar propriedades, a conhecer inquilinos. Aprender o que significava transformar o setor imobiliário de um investimento em um recurso comunitário. Esta noite, sentei-me com a carta de James e comecei a entender que seu presente final não era apenas segurança financeira. Era a oportunidade de descobrir o que aconteceu quando alguém com recursos escolheu usá-los para a justiça em vez de acumulação. Algumas heranças valiam mais do que seu valor em dólares, alguns legados eram medidos em vidas protegidos em vez de lucros gerados, e algum amor era tão completo que continuou criando oportunidades para a graça muito tempo depois da morte do amado. 3 anos depois, eu estava no jardim da cobertura do Riverside Apartments, uma das propriedades residenciais de James que transformamos em um modelo de moradia controlada pela comunidade. Habitação acessível, observando Eleanor liderar um grupo de idosos na aula matinal de Tai Chi Chuan. Ela tinha começado há 6 meses. O próprio jardim era a prova do que acontecia quando os inquilinos se tornavam parceiros em vez de clientes, legumes viçosos em canteiros elevados, flores que desabrochavam o ano todo na estufa construída pelos moradores. Juntos, os equipamentos do parque infantil rodeados por bancos, onde 3 gerações se reuniam todos os anos. Noites Sullivan Maria Santos, administradora de imóveis que se tratamos da a comunidade e não o setor imobiliário corporativo, apareceu ao meu lado. A equipe do documentário está pronta para a finalização. Entrevista: a equipe da BBC vinha acompanhando nosso projeto habitacional há 18 meses, documentando o que eles chamavam de experimento sobre riqueza herdada como justiça social. Hoje, eles estavam filmando a conclusão da série sobre o
Transformação das propriedades de James, de simples moradias populares para o que os defensores da habitação chamavam de uma nova modelo para estabilidade residencial controlada pela comunidade, mas primeiro eu tinha uma reunião mais importante. Doutora Patrícia Williams, diretora de serviços geriátricos do Hospital Greenwich, havia solicitado um tempo para discutir algo que ela descreveu como uma proposta que poderia revolucionar a forma como pensamos sobre o envelhecimento no próprio lar. Ela chegou carregando plantas e exibindo a expressão entusiasmada de alguém que descobriu a solução para um problema que parecia insolúvel. Catherine, disse ela, espalhando desenhos arquitetônicos sobre minha mesa. O que você diria para criar a primeira comunidade totalmente integrada para idosos em Connecticut? Eu diria, conte-me mais, temos estado estudar o sucesso dos seus imóveis residenciais, em particular a forma como os estruturou para dar suporte. Famílias multigeracionais. E se pegássemos esse modelo e o expandíssemos, moradias construídas especificamente para esse fim. Especificamente para permitir que os moradores idosos envelheçam em suas próprias casas, com a família por perto. Ela apontou para os desenhos. Prédios de apartamentos projetados com corredores mais amplos, banheiros acessíveis e áreas comuns que facilitam ambos. Independência e apoio comunitário. Unidades no térreo para idosos com dificuldades de locomoção, tamanho familiar. Apartamentos nos andares superiores para que os filhos adultos possam morar no mesmo prédio que seus pais idosos. Espaços compartilhados, que incentivem a conexão intergeracional, e o modelo financeiro, o mesmo das suas propriedades existentes. Estabilização de aluguéis controlada pela comunidade, oportunidades de propriedade para inquilinos, preferência para famílias comprometidas com participação de longo prazo na comunidade, mas Patrícia Doutora Williams fez uma pausa estudando meu rosto. Isso exigiria uma investimento adicional significativo. Estamos falando de novas construções, não de reformas de imóveis existentes. Lembrei-me da conversa que tive com Marcos na semana passada sobre a ampliação do patrimônio da Fundação James. O patrimônio original continuou crescendo graças a uma gestão de investimentos cuidadosa, e nossos imóveis residenciais comprovaram sua eficácia. Mais bem-sucedido do que qualquer um havia previsto. Famílias com moradia estável eram mais seguras financeiramente e mais capazes para apoiar parentes idosos, menos propensos a enfrentar a crise que originalmente os trouxe até nós. Atenção, quão significativo é esse investimento? 15 milhões para a primeira fase, 24 unidades projetadas especificamente para esse fim. Para famílias multigeracionais que lidam com o envelhecimento e as necessidades de cuidados, $15 milhões. Há 3 anos esse número teria parecido impossível, incompreensível. Agora parecia uma oportunidade para provar que a fé de James no meu julgamento havia sido justificada. Dr. Williams, onde você construiria isso? Identificamos um terreno em Bridgeport, bairro Operário, próximo a transporte público. Transporte público a uma curta distância a pé do hospital. O tipo de comunidade onde as famílias querem ficar, mas não podem. Poderia fazer isso à medida que os valores dos imóveis aumentam. Faça assim sem mais nem menos. Assim mesmo, com 2. Nessas condições, o projeto é gerenciado pelo mesmo modelo de controle comunitário que desenvolvemos para os outros propriedades, e Eleanor Sullivan ajuda a elaborar a programação para a construção de comunidades intergeracionais. Depois que o Dr. Williams saiu, preparei-me para a entrevista da BBC pensando em como explique o que aprendemos em 3 anos, tentando usar a riqueza herdada para o benefício da comunidade. O entrevistador, uma mulher perspicaz chamada Sarah King, que havia acompanhado questões de justiça habitacional em toda a Europa, fez as perguntas que eu tinha feito. Eu esperava por algumas e outras não. Catherine, disse ela enquanto as câmeras gravavam, você descreveu este conjunto habitacional como a realização da visão do seu falecido marido, mas não se tornou também algo maior do que individual. Filantropia, algo que desafia a forma como pensamos sobre a própria propriedade. James me deixou recursos e escolha sobre como usá-los, mas os inquilinos desses prédios são os que transformaram a visão dele em realidade. Realidade comunitária. Quando as pessoas têm moradia estável e voz ativa na gestão de suas casas, elas criam algo. Isso beneficia a todos. Os críticos podem dizer que você é simplesmente uma viúva rica brincando de assistência social. Isso é real. Justiça habitacional exige mudanças sistêmicas, não caridade por parte dos filantropos. Eu já tinha ouvido isso. Críticas anteriores, geralmente de defensores da habitação que inicialmente se mostraram céticos em relação ao nosso projeto. Sarah, eu acho
Há uma diferença entre caridade e justiça. A caridade dá às pessoas o que você acha que elas precisam, a justiça dá às pessoas o que elas merecem. O poder de determinar o que eles precisam e os recursos para alcançar isso. E você acredita que sua abordagem representa justiça? Acredito que nossa abordagem representa uma pequena experiência sobre o que se torna possível quando a riqueza serve à comunidade em vez de acumular por si só. Se isso é justo ou não, cabe aos inquilinos decidir, não a mim. O que seu marido pensaria sobre o que você construiu aqui? Olhei pela janela em direção à horta comunitária, onde Eleanor agora ajudava as crianças a plantar sementes nos canteiros que seus avós haviam preparado. 3 anos atrás, Eleanor tinha. Ela fora uma mulher consumida por sentimentos de privilégio e preconceito. Hoje, ela era alguém que entendia que pertencer exigia contribuição, esse respeito exigia o serviço. Acho que James ficaria impressionado com o que foi conquistado aqui. Não apenas a estabilidade habitacional ou a programação comunitária, mas a forma como este projeto mudou todos os envolvidos. Isso, inclusive a mim. Como isso te mudou, me ensinou a diferença entre ter dinheiro e ser rico. Ter dinheiro é uma condição pessoal, ser rico é uma responsabilidade da comunidade. Naquela noite, a equipe de filmagem já havia guardado seus equipamentos e a entrevista havia terminado. Eleanor e eu estávamos sentados no meu escritório revisando os planos para o projeto Bridgeport. Aos 78 anos ela se movia mais devagar, mas com maior determinação. Sua energia se concentrava na programação comunitária que se tornara sua especialidade. Catherine, disse ela, estudando as plantas arquitetônicas. Preciso te contar algo que deveria ter dito anos atrás. O que, quando te trouxe para casa, fiquei apavorada. Não porque achasse que você não fosse boa o suficiente para ele, mas porque eu conseguia ver que você era exatamente o que ele precisava, alguém que o amaria por quem ele era e não pelo que ele poderia oferecer. Ela tinha medo de que esse tipo de amor me mostrasse o quão vazia minha própria vida havia se tornado. Ela ficou em silêncio por um momento, talvez pensando. A mulher que ela fora antes da morte de James a obrigou a confrontar sua própria capacidade de crueldade e mudança. Passei 15 anos tentando provar que você não era digno do amor do meu filho. Em vez disso, provei que eu não era digno dele. Nem você me concedeu o perdão, mas mesmo assim me concedeu. E essa graça mudou completamente a forma como eu entendo que família significa. Eleanor, somos família porque escolhemos ser família, não por laços sanguíneos ou herança, mas porque aprendemos a valorizar o crescimento uns dos outros. E foi isso que vocês criaram com essas comunidades habitacionais. Não é verdade? Famílias escolhidas. Pessoas que permanecem conectadas porque apoiam o florescimento umas das outras, em vez de se limitarem. Lá fora, pelas nossas janelas, as luzes de Greenwich cintilavam como promessas, cada uma representando uma família navegando por as complexidades do amor, do cuidado e o desafio de construir uma segurança que perdurasse por gerações, em algum lugar. Entre essas luzes estavam famílias que se beneficiaram dos serviços de apoio a cuidadores da nossa fundação, inquilinos, que encontraram estabilidade em moradias que valorizavam a comunidade acima do lucro, moradores idosos que envelheciam com dignidade, porque suas famílias tinham condições de morar perto. Eleanor, tem algo que eu quero te dar. Abri minha escrivaninha gaveta e puxei uma pequena caixa de veludo contendo o anel de safira que ela me dera após o funeral de James, o Sullivan. Um anel de família que foi passado de geração em geração por 4 gerações. Não posso aceitar isso, disse ela imediatamente. Aquele anel agora pertence a você. Pertence à mulher que melhor representa o que a família Sullivan deveria ser, por 4 anos. Por gerações, o título foi passado para esposas que eram valorizadas por sua linhagem e não por seu caráter. Acho que está na hora de mudar isso. Isso mudou. Coloquei o anel nas mãos de Eleanor, observando a entender o que eu estava propondo. Eleanor, você. Passei 3 anos provando que as pessoas podem mudar, que a riqueza pode servir à justiça, que a família pode ser construída por escolha e serviço, e não apenas por laços de sangue e herança. Você conquistou o direito de usar este anel. Legado adiante, mas Catherine, eu não tenho filhos para quem passar isso, nem tinha há 3 anos, mas nós dois descobrimos que a família vai muito além dos laços biológicos. Quando chegar a hora, você saberá exatamente quem é. Ela merece usar este anel em seguida. Eleanor deslizou o anel em seu dedo, onde ele captou a luz como céu capturado. Obrigada, Catherine, pelo anel, pelo perdão, por me mostrar o que significa usar privilégio herdado por algo maior do que o conforto pessoal. Enquanto se preparava para sair, Eleanor parou em frente ao meu escritório.
Porta, James deixou para você mais do que dinheiro, não é? Ele deixou a prova de que algum amor é forte o suficiente para transformar todos que ela toca. Depois que ela se foi, fiquei sentada no meu escritório pensando na conversa sobre herança transformação e as maneiras inesperadas pelas quais a perda pode se tornar a base para um crescimento sem precedentes. Na minha mesa, a carta de James estava aberta no parágrafo final, que eu já havia lido centenas de vezes, mas nunca compreendido completamente até. Esta noite, Catherine, meu maior presente para você não é o dinheiro, é a fé que você usará tudo o que eu deixar para trás para se tornar a mulher que sempre deveria ter sido. Algumas pessoas herdam fortunas. Outros herdam a sabedoria para transformar fortunas em legado. Você, meu amado. Herdarei ambos. Olhei para a comunidade que havíamos construído, para as moradias que proporcionavam estabilidade para os programas, que protegia famílias em situação de crise, comprovando que a riqueza herdada poderia servir à justiça em vez de perpetuá-la. Desigualdade. James estava certo sobre mais do que apenas a minha merecimento de herdar sua fortuna. Ele estava certo sobre minha capacidade de transformar essa fortuna em algo que honrasse tanto a sua memória quanto os valores que compartilhávamos. Alguns amores são realmente fortes o suficiente para sobreviver. Morte, traição e os piores impulsos das pessoas que ela protege. Meu marido. Ele não me deixou apenas uma herança. Ele me deixou a prova de que, quando você finalmente tem a liberdade de escolher quem você se torna, o amor estará presente. Sempre o guiará em direção à justiça. E a justiça, como se vê, é o único investimento que rende dividendos em todas as áreas. Gerações, o fim.